começar então falando do Tite, porque na sexta-feira o presidente colorado Alessandro Barcelos falou que não conversou com o Tite, mas foi só elogios ao treinador. Em entrevista ao Jogo Aberto, o Abel Braga admitiu que fez contato com 4 técnicos, sendo 2 brasileiros e 2 gringos, e que quem vier tem que ser um nome com credibilidade. Por outro lado, há um movimento feito por conselheiros do Inter que visa o impeachment do presidente Barcelos, o que pode complicar as negociações com o novo treinador. E aí, gente, o impeachment pode complicar a contratação do novo treinador? 2, qual que é a informação do Tite que tu tem, Vaguinha? Eu acho que todo técnico, ele avalia cenário, né? Quando ele recebe o contato de um clube, é óbvio que ele vai analisar elenco, ele vai analisar a cidade onde ele vai morar, ele vai analisar a estrutura de clube e ele vai analisar o noticiário. Ele vai pegar lá, como é que tá sendo visto esse clube aqui? Puxa, esse clube aqui não tá pagando, puxa. Então eu vou ter que... É uma balança, né? Sim. Então pesa contra esse clube isso. Tem essa situação aí que eu acho, respeitando o alemão da borracharia e todos os sócios que assinaram esse abaixo-assinado para impeachment do presidente Alessandro Barcelos, mais de 2.000 sócios assinaram e isso será entregue ao Conselho nessa segunda-feira, se é que já não foi. Respeitando... Isso está consolidado. Sim. O número... porque eu vi que acho que foi mais de 3.000 já. É um número relacionado aos sócios que votaram, né? 1,25 avos. 1,25 sobre os sócios que votaram. Mas já passou, já está em 3.000. Então isso está consolidado. Sim, já tem as assinaturas, isso vai ser levado ao Conselho. Aliás, tem uma reunião no Conselho que não é sobre isso, mas o presidente do Conselho chamou ex-presidentes e lideranças para conversar sobre o momento do Inter, questões financeiras, enfim, entender o momento. Mas eu não sei qual é o trâmite jurídico, né? Eu não acredito, assim, porque não tem algo relacionado... Vou ser direto aqui, a roubo, que caberia um pedido de impeachment. Tá? Tá tudo muito relacionado a desempenho, a resultado ruim, a fracasso da base, rebaixamento no sub-20, desempenho ruim no Campeonato Brasileiro. Aí tem ali algo dentro do estatuto que fala em gestão temerária. Mas como é que tu considera isso? Como é que tu avalia juridicamente essa situação? Então, eu acho que é um processo que pode se arrastar. E aí, voltando ao tema, só para a gente não fugir, o técnico que vai treinar o Inter está acompanhando tudo isso. Mas é futebol, né, Cacau? Uhum. É futebol. O Corinthians está lá, teve esse processo esse ano, com o impeachment, inclusive, do seu presidente. O Dorival era técnico da seleção brasileira, está lá e levou o Corinthians para a final da Copa do Brasil. E a figura do Abel traz uma credibilidade também para isso, né? Também. Se fosse sem a figura do Abel, talvez ficasse mais difícil. Eu, assim, sinceramente, Cacau, e aqui eu vou tentar trazer uma linha do tempo, porque desde quinta se fala no nome do Abel. Quando o Munari falou no nome do Abel no sala de redação, eu disse, tá, se é essa a solução, eu também quero. Mas eu não acreditava que o Tite pudesse ser uma alternativa de momento agora. Pelo cenário, pelo Tite querer futebol europeu, por outros brasileiros daqui a pouco estarem procurando treinador e tal. Eu não acreditava. À medida que as informações elas foram chegando e eu comecei a receber algumas informações, eu disse, opa, tem chance aí. Tá? Então o final de semana foi nessa linha de que o Tite daria uma resposta nesta segunda-feira. O PVC, Paulo Vinícius Coelho, trouxe em sua coluna ontem à noite que ficou para terça-feira a resposta do Tite. Tá? Eu falei com o PVC há pouco, tá? E eu recebi uma informação, e aí eu peço desculpas, tá, gente? Eu não posso dar nenhum detalhe de como essa informação chegou e também da segurança que essa informação ela me passa. Eu não posso dar nenhum detalhe, porque senão eu vou estar comprometendo uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto e o trabalho dele, inclusive. Tá. Mas a chance é grande, tá? A chance de o Tite aceitar o Inter é grande. É grande. Isso quer dizer que está fechado, que está encaminhado? Não, não quer dizer. Mas aquilo que era uma ideia inicial, que virou uma possibilidade pequena, porque o Tite ainda tinha Europa, pintou o Cruzeiro no final de semana, hoje o desenho é o seguinte, tá?
o Tite espera algo até metade da semana da Europa. Se não pintar nada, o Tite pode aceitar o Internacional. Olha aí, Tá? hein? E aí eu não posso avançar mais do que isso, mas a informação que eu recebi me dá segurança para eu dizer que Tite pode treinar o Internacional, que a chance é grande. Eu não estou dizendo aqui que está encaminhado, que Tá. Tite vai ser anunciado. Não, a chance é grande. O Vou Tite Inter treinar é o o Inter. plano Volta- B do Tite. Não, não, O não. A é Europa. Ah, pode ser. Acho A que- Europa, B é Inter. É, eu acho que sim, tá? Cruzeiro. Rapidinho, Cezinha. Cruzeiro. Em Belo Horizonte se fala que o Cruzeiro procurou o Tite. Sim, tá? até com a informação Que tem agora uma, que o Munari que tem uma trouxe. negativa do Arthur Jorge, porque tem uma multa de 6 milhões de dólares, alguma coisa assim, pra ele sair lá do time que ele foi, eu esqueci, mundo árabe. do mundo árabe lá. Os árabes. Tá? E aí, e o Cruzeiro Não, ainda tem a lá no situação Al. do Gabigol. Al Rayyan. Al Rayyan. E ainda tem a situação do Gabigol no Cruzeiro. Sim. O Gabigol errou o pênalti e tal, pode sair, vai pro Santos e tal. Só que até se resolver isso, o Tite precisa definir a vida dele. Tá. Então o Cruzeiro não estaria Não está no páreo. neste momento. Então é uma situação de Europa ou Inter. Mas a chance é grande de ele aceitar. Tem uma imagem ali. Tem uma imagem que passa Que ali. isso, Munari? Vaguinha. Tem uma imagem que passa ali do Tite no Flamengo, porque todos estão falando que o Fabinho vai ser o executivo de futebol, né? Mas tem outra informação aí. Que parece que o Corinthians, mesmo com a troca de presidente, Mantém. vai sentar com o Fabinho. Mudaram de ideia e vai sentar para conversar com o Fabinho, tá? E um nome que surge como possibilidade é o de... Perdi aqui. Tá aqui. É o de Alex Brasil. Tá? A informação do Lucas Colar. Alex Brasil, que já passou pelo Criciúma. Pode ser, não sei. Tem lá no Criciúma? Ele trabalha hoje na base do Corinthians, tá? E aí seria uma alternativa ao Fabinho que vai conversar. Ou poderia vir junto com o Fabinho também para o lugar do D'Alessandro. Fabinho, aí ficaria Abel, Fabinho e Alex Brasil. É uma possibilidade também. Mas o que tem a imagem? Não, porque tem uma imagem do Fabinho aí. Fabinho trabalhou com o Tite no Flamengo. No Flamengo. O Fabinho tinha um outro cargo no Flamengo. Flamengo, é. Era mais um Era gerente chefe de... scout. Isso, Não, gerente de mercado. O nome ele era o chefe dos A caras minha do scout, discussão da é que análise. eu não sabia que o Fabinho tinha trabalhado no Flamengo com o Tite, só isso. Não, Daí ele eu trabalhou vi a uns 5 imagem anos ali. no... Aí, como eu vi a imagem dele com o Tite na hora, e eu vi que na semana passada estavam falando sobre isso. Eu faço uma pergunta, e aí entrando numa questão muito interna nossa aqui. Só a Inter informação correta, Alex Brasil não está mais no Corinthians. Ele foi demitido do Corinthians há 3 meses. O que eu quero colocar é o seguinte: olhem a distância do projeto esportivo do Cruzeiro para o projeto esportivo do Inter. Tem duas maneiras do Tite vir para o Inter. Ou o Cruzeiro não tem interesse no Tite, ou o Tite simplesmente vai, eu quero ir lá para Porto Alegre, um ambiente diferente, um clube que está precisando se reerguer. Só pode ser isso, porque a Tem diferença... outro fator, né? Olha a diferença do projeto esportivo dos dois clubes nesse momento. Tem um outro fator que é a questão do Gabigol. O Gabigol deve sair do Cruzeiro, né? Isso que se fala, porque o Gabigol, ele queria... A vontade de sair já manifestou. Mas isso depois de ontem acabou. Não, tudo bem, só que assim, vocês lembram como é que foi a apresentação do Gabigol no Cruzeiro, quando tem o Pedrinho BH, que é o dono do Cruzeiro, diz o seguinte: não, a negociação foi fácil, ele só perguntou se a gente não queria contratar um tal treinador. E eu disse que não, a gente não queria. E aí o Gabigol ri e diz, eu não ia falar sobre isso, mas já que ele falou, não, realmente, eu não viria. Porque na época se debateu o nome do Tite no Cruzeiro, quando tinha negociação ali, o Tite tinha brigado com o Gabigol no Flamengo. Então, assim, eu não sei também até que ponto o Tite se sente confortável para trabalhar com o presidente do Cruzeiro. Que fez essa brincadeira, que trouxe o Gabigol e que meio que debochou naquele momento. Que, não, a gente não pensava nesse treinador. Trazendo informação... Esses caras são vaidosos, né? Trazendo informação agora do GE. Globo, Cruzeiro marca reunião com Tite, alvo para a vaga de Jardim. Ex-treinador de seleção brasileira é preferido para ocupar o cargo do português. E a reunião foi marcada para hoje. Olha aí. Olha aí.
Mas aí tem que ver a questão do Gabigol lá, né? Se vão dizer pra ele, não, o Gabigol tá fora. Eu acho, primeiro, que o ódio do Tite com o Gabigol, o problema do Tite com o Gabigol, ele se une hoje à torcida do Cruzeiro toda. Né? A torcida do Cruzeiro não pode ver o Gabigol. Tem um contrato de 3 mil por mês, alguém tem que bancar. Eu sei. Agora, já teve isso. Agora, o Tite, ele só viria pro Inter por vontade dele, nesse caso. Sim. Eu acho que tem uma coisa sobre o Tite. Tem uma coisa sobre o Tite em relação ao Inter. A grandeza do Inter, do Cruzeiro, não é isso. O projeto esportivo do Inter hoje é o projeto um dos mais frágeis do país. Sim. Mas e o do Cruzeiro não é, né? Só que tem uma diferença de questão de pressão e de responsabilidade. O Cruzeiro foi terceiro do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil. Volta ano que vem para Libertadores. Nada menos que ganhar um dos 3 títulos é bom. No Inter, cara, 6º lugar no Brasileirão e quartas de final de Copa do Brasil já tá ótimo. Já é. Vou ler uns recados aqui. Aldair Lima, o Inter deve esquecer esse Tite. Não. Parou. Quê? Uma coisa é a perspectiva que se tem e outra coisa é a exigência que se tem. O Inter não ganha o Campeonato Brasileiro desde 1979. Digo mais uma coisa, vai ganhar esse ano que vem. A cobrança... Não vai ganhar, pode anotar aí. Não vai ganhar, não. Eu acho que não vai ganhar, não vai ganhar. Neste momento, Munari, quem tem dinheiro não vai botar nenhum centavo numa aposta no Inter. Isso eu concordo contigo. Agora, tu dizer que o torcedor do Inter fica satisfeito com o 6º lugar e quartas de final de Copa do Brasil, eu discordo. O Inter não chega a quartas de final de Copa do Brasil desde 2020. Isso não quer dizer, quase caiu. Não quer dizer que se chegar às quartas de final, o torcedor vai ficar satisfeito. Evidente que não. Não, mas não. Desculpa, mas um ano bom pro Inter. Munari, a tua tese, Munari. Tu tá falando diante da perspectiva. Qual é a perspectiva que se tem? Nenhuma. Não tem elenco, tu não tem dinheiro, tu tá devendo. Ok, isso é uma coisa. Quando chega o Tite, muda a perspectiva, traz 2 ou 3 reforços, melhora 2 ou 3 que tem aqui, ganha, tu começa a ganhar e tu olha, não, peraí, esse time aqui pode alguma coisa a mais. E se tu não conquista isso, aí sim, tu acha que não vai ter cobrança se o Inter não ganhar título de novo? Não, o Inter não, óbvio, a exigência do Inter, se o Inter, não, é que assim, tu tá falando assim, o Inter começa a ganhar e lidera o Brasileirão e cai pra 5º, 6º, vai ser criticado, óbvio. Eu tô te dizendo. Mas hoje, o cenário do Inter, o cenário voltar pra Libertadores tá ótimo. O cenário, isso é uma opinião tua. Isso é opinião. Isso é a realidade do Inter. Não, pode ser também. O que eu quero te dizer é que, e aí eu acho, eu não falo por todos os torcedores do Inter, mas eu tenho certeza que muitos colorados compartilham da minha ideia. O Inter quer ganhar título. Não tem estrutura pra ganhar. Mas aí é a tua opinião. Não. O César pode ter a opinião dele, a Cacau é a tua opinião. E pode ser, inclusive, uma opinião geral. E talvez seja a minha também. Olha, é difícil ganhar. Mas o torcedor do Inter não vai... É isso que eu quero dizer. O torcedor do Inter ficar satisfeito que chegou nas quartas e chegou em 6º no Brasileiro, não vai ficar satisfeito. Tá bom. Só terminando o raciocínio. Termina aí que eu futebol, tenho que seguir tá? Futebol. Ele não tem essa mágica tão... O Munari tá sendo muito cético. Não tem. Vão decidir a Copa do Brasil. Serve a Copa do Brasil o título? Sim, um fez 45, outro fez 46 pontos no Brasileirão. O treinador do Inter... Se o Inter fizer a campanha que o Vasco fez no Brasileirão, o Tite não termina o ano. O tanto que o Vasco trocou de treinador na temporada e o Corinthians trocou. Pra fazer esse tipo de campanha que eles fizeram, tu vai ter um ano que vai ter instabilidade no caminho. Só que tu pode ganhar. Sim, mas aí é imponderável, não é o normal, não é a exigência. Tá, deixa eu ler uns comentários que a gente tem que mudar. Como é que tu consegue enxergar isso? Sujo, né? Tu não enxerga nada aí. Tu não tá enxergando nada aí. Óculos roxo, tá? Roxo. E sujo. Olha a sujeira disso aqui. Tá. Quem tem que limpar? Vai lá no banheiro limpar. Enquanto tu limpa aí, deixa eu ler uns comentários aqui. O Aldair Lima, o Inter deve esquecer esse Tite, um treinador ultrapassado, não ganha mais nada. O Fito... Quem? Aldair. Mas, Aldair, me ajuda. Nós temos agora, presta atenção, hein? Nós temos agora 2 prints para comparar as perspectivas do CCD em relação ao trabalho do Luiz Castro, que está para começar no Grêmio, com o trabalho de Gustavo Quinteiros, que durou só 5 meses nesse início de ano. Primeiro, à esquerda, o print do vídeo do Cezinha comentando que o projeto Luiz Castro já começa a fazer diferença. À direita, o print do CCD, 10 meses atrás, falando que o efeito Quinteiros faz a
roda voltar a girar no Grêmio. E aí, CCD, o que tem de diferença em relação a esses dois É projetos? uma agenda positiva. em cima do- É uma agenda positiva do Tricolor. Em cima dos meus vídeos, o que existe nesse momento apenas é discurso. Tá? A Narrativa? Não, discurso. O tipo de avaliação das pessoas em relação a isso. Tá. Eu tenho uma avaliação em cima do que eu escutava do Quinteiros e tenho uma avaliação em cima do que eu estou escutando do Luiz Castro. Do ponto de vista concreto, nada. O que nós vimos, por exemplo, com o Quinteiros é que quando o trabalho começou, a gente viu dificuldades que a gente não tinha entendido. Né? Tem uma questão aí que e eu acho que a gente pode pensar, eu tenho que ter cuidado para falar sobre isso, mas cultural. Tá? Me parece que os profissionais portugueses eles trabalham de uma forma um pouco diferente dos profissionais que são moldados aqui na América do Sul. Sobretudo os treinadores argentinos que estão ganhando mercado. Isso pode ser favorável, mas, sinceramente, hoje, tudo que a gente fala é discurso. O Luiz Castro sequer assumiu. E o Quinteiros, quando se viu... Eu gostei, por exemplo, dos primeiros movimentos técnicos do time do Quinteiros, tá? Gostei muito de movimentações táticas. Só que, em seguida, o grupo rejeitou um ambiente completamente doente, como era o ambiente do Grêmio, e tudo afundou e o Quinteiros acabou pagando o pato. Pagando o pato não, porque ele continua recebendo até hoje. Mas ele pagou o pato naquele momento, sendo demitido. E a gente sabe que a culpa ali não era tanto dele, e sim de quem avaliou muito mal a forma de fazer, né? Que aí a gente não precisa voltar no tempo e colocar tudo que foi feito aí por essa diretoria de futebol, uma das mais incompetentes da história do Grêmio. Agora, eu acho que cultural existe sim uma diferença, e eu espero, eu soube, por exemplo, que os portugueses eles têm uma maneira mais inclusivas no trabalho, e eu acho que talvez isso combine um pouco mais com a cultura brasileira. Vamos ver se funciona assim. Eu torço muito para que dê certo, porque eu não aturo mais o empirismo no Grêmio, essa do eu acho que vai, comigo vai jogar, traz para cá que aqui é bom e eu só pago a conta, né? No final de tudo, o Grêmio paga a conta, e o Grêmio paga a conta, e o Grêmio paga a conta. Agora mesmo... contrataram um jogador, a gente está vendo aí, deve sair a história do Kiko Oliveira. Contrataram o Kiko Oliveira e depois se viu que o Kiko Oliveira tinha algumas dificuldades de ordem cognitiva. Mas, mesmo assim, o Grêmio pagou uma Babilônia por ele, porque faltou talvez uma entrevista um pouco mais aprofundada de um departamento de RH. Né? Um negócio, um troço difícil de ter, né? Departamento de RH. Para fazer uma contratação, entendeu? Então, o Grêmio tem 2 episódios, né? 2 episódios. O Grêmio mas o Luiz Castro vai estar fazendo parte dessa montagem? Ele vai estar lá com a fichinha do RH? A informação que tem, isso não, tá? Mas ele muda processos. E o Grêmio parece estar pronto para receber novos processos. Eu torço. Na verdade, eu estou muito mais na torcida do que propriamente alguma coisa bem definida sobre isso. Eu estou torcendo muito que o Grêmio mude as suas condutas. Vamos começar falando da busca pelo técnico? Porque os bastidores do Inter seguem fervendo, né, gente? A negociação do Tite esfriou ontem, hoje o Cruzeiro já confirmou ele como treinador, fechou o contrato aí de 1 ano, e o novo nome que descobrimos que Simon Bianchini trouxe pra gente é de Eduardo Domingues, campeão argentino pelo Estudiantes. E, além disso, mais um ponto aqui para esquentar o nosso papo é que o orçamento da gestão Barcelos foi aprovado com pouca margem de votos do Conselho. E aí tem mais o atraso da Alfa no pagamento do clube. Nossa. Esses bastidores, Vaguinha, o quanto isso pesa Pesa. para trazer um treinador, mesmo tendo o nome de Abel ali para dar uma confiança? Claro, se o treinador não tem opções e recebe o convite do Inter, ele aceita. Agora, no caso do Tite, que é um técnico que ainda é valorizado, recebe uma proposta do Cruzeiro, a gente falou ontem aqui, tem projeto esportivo, tem dinheiro, tem jogador, tem Libertadores, tem tudo, aí o Tite olha para isso e ainda vê no noticiário o Inter sofrendo transfer ban, o Inter não paga o Flamengo, o Inter não paga o Cruzeiro, o Inter não paga ninguém, aí tem pedido de impeachment, né?
Puxa vida, o cara vai lá e diz, eu vou ficar tranquilo aqui no Cruzeiro, garantir de que vou receber mais, inclusive, o cara escolhe o Cruzeiro. Agora, o Eduardo Domingues, pelo que se sabe, está lá com o contrato encerrando, né, no Estudiantes, então poderia ser uma opção. Eu vou dizer para vocês, E tá? o Brasil paga mais, né? Do que o Estudiantes. Deve pagar. Eu vou dizer uma coisa, tá? Isso aqui para mim tá com cara de Gustavo Quinteiros, tá? Mas é que não é isso. Não, é o treinador que se destacou na Argentina, aí foi campeão ali, olha e traz pra cá. Aí vai chegar num ambiente totalmente desconhecido, como o Quinteiros, com poucos jogadores, chegar ali no Campeonato Gaúcho, perde, demitido. Não, tudo indica que o Inter tá contratando o treinador que vai ser demitido no meio do ano, porque são 6 anos de gestão, né? Nos primeiros 5, eles trocaram o treinador. Eu não tenho convicção nenhuma. Tem uma história Quando eu falo que é cara de Quinteiros, é mais cedo, tá? Não chega no. Pode ser. Tem uma questão sobre o Domingues. Vai chegar aqui. Não conhece Quinteiros elenco. caiu em abril, Não conhece ambiente. Não tem jogador. Aí não dentro tem da primeira jogador. coletiva é lenha, o espanhol dele é difícil de entender. Não dá pra entender o que ele Vai fala. tomar lenha. Quando perde, ele enrola o espanhol. É desde o início. Vem. Mas concorda comigo que Sim. o cenário é parecido? Sim, venha. O Mano caiu sob lenha também. Não, o Mano caiu pro CSA e o discurso era de que o elenco era fraco. O Mano não ganhou do Grau, o discurso é que o elenco era fraco. O Mano perdeu pro Sport e o discurso é que tinha que esperar, os reforços chegarem. O Quinteiros foi venha. Vamos lá. O Mano não foi. Inter, vamos Tá de Inter. difícil de falar, você tá falando. Nós É. estamos do Mano no Inter. O Mano no Inter caiu pro Caxias, caiu pro América e defendiam. E caiu, e perdia a Grenal e defendiam. E quando caiu ainda teve aquele papo de, não, a culpa é do treinador. Pra cima de mim essa aí. Cezinha largou. Eu tenho uma leve desconfiança de que a pessoa que tu mais Cezinha ama- largou. Não é o Mano. O Roger também, passaram um pano pro Roger pra caramba. Ele largou, Passavam um pano pra Cezinha caramba largou. pro Roger. Cezinha Pra achou- cima de mim, Cezinha não. achou que não ia ter mais Fingir isso que no esse Rio ano. Grande Não do tá Sul preparado. Eu tô preparado. Eu fingir sei que vamos longe. Fingir que o tratamento é igual no Rio Grande do Sul da imprensa. Eu sou imprensa e admito. A imprensa do Rio Grande do Sul, o sarrafo, a cobrança é muito mais alta. O Cudê era líder do Brasileirão e era o tempo inteiro discutindo a demissão dele, gente. Era líder do Brasileirão. Concorda que o Eduardo Domingues é bom nome pro Inter? Não, ele é um bom nome. Pro Inter, não sei. O Inter ia contratar o Eduardo. Olha, Munari, olha só só a deixa eu te loucura. explicar uma coisa. O Segue o Fio fala de Inter e É, Grêmio. não. Se é bom pro Inter, eu quero saber se ele é bom O pro Eduardo Inter. Domingues em 2021. Pra mim é o Gustavo Quinteiros. O Eduardo Domingues em 2021, ele era o ficha 1 do Inter. Ele foi campeão argentino com o Colón. O Inter tava entre Domingues e Cacique Medina. E o ficha 1 era o Domingues. Sabe por que o Inter desistiu do Domingues? Pra Por quê? ver o nível de amadorismo da diretoria. Porque tinha uma final do Troféu dos Campeões, que era reunir os 2 campeões da temporada, Colón e River. E o Colón toma 4-0 do River. E aí eles decidiram o seguinte: nós não podemos contratar um treinador que acabou de tomar 4-0. E aí trouxeram o Medina. Esse é o nível de administração de amadorismo do Inter. Quem que é, então, o treinador? Por exemplo, ele vai pra ti? jogar sábado contra o Platense de novo, tá? Se ele tomar uma goleada do Platense, não pode Quem vir que mais. É o treinador pra ti que é a cara do Inter, Munari? É muito difícil saber, porque eu não sei o Cara, que o Inter É quer. difícil, não tem como saber. Como é que o Inter quer jogar? Eu acho, tá? Eu acho que quem vai decidir o técnico do Inter será Abel Braga. Tá. Duvido conhecer o Eduardo Domingues. Também duvido. Eu acho que o Abel vai fazer uma escolha por um técnico brasileiro. Brasileiro. Temos alguma sugestão de nome? A ficha 1 era o Tite, A 2. Eduardo. Odair Helman. Odair. Só que o Odair tem uma questão de um pagamento de multa de 3 milhões de reais. Tá. Tem esse dinheiro, dá para pagar, negocia com o Odair. Enfim, estou conversando com um cara que conhece mercado aqui e tá difícil. O cara que é profissional, Tá difícil. o cara é profissional do mercado e ele não tem ideia, assim, não tem um nome assim que seja incontestável. Tá, e E o presidente Alessandro Barcelos ontem, não sei se a gente tem esse tema, mas o presidente Alessandro Barcelos ontem, depois da reunião que aprovou o orçamento Pode falar nesse 2026, assunto mesmo. o presidente Alessandro Barcelos falou o seguinte: quarta-feira É isso que eu ia comentar agora. abemos papa. Tá. Quarta-feira tem um treinador. Então, se quarta-feira tem um Amanhã, treinador, né? esse cara tá contratado. É amanhã. Esse profissional, ele tá muito bem encaminhado. Se não tá assinado, ele já tá alinhavado para treinar o Inter. Então, Tinha um segundo brasileiro, né? O Abel falou naquela entrevista pra Band, mas é o Odair? o Odair... Meu Deus. Bom, ele vai pagar a multa do Odair?
É isso que nós estamos tentando debater aqui. Porque É 3 milhões de reais a multa. Até né? maio, né? É até maio. O presidente disse que amanhã o Inter vai anunciar o treinador. Porque o Abel falava naquela entrevista assim que eram 2 brasileiros e depois dois que tinha estrangeiros. 2 estrangeiros que eles teriam que conversar. O Eduardo Domingues, ele vem do Capa, né? Assim, aí os caras vão apresentar pro Abel e tal. Mas eu acho que o ambiente do Inter hoje ele não permite. E o Eduardo Domingues também tem o seguinte, né? O trabalho dele no Estudiantes é um trabalho muito bom, só que foi um trabalho que ele jamais seguraria aqui nenhum clube no Brasil seguraria o que ele passou nessa temporada. Ele fez uma campanha ruim no primeiro campeonato. Ele caiu na Copa Argentina pro Aldosivi e lá na Argentina classifica 8 por grupo. Ele classificou pro mata-mata em 8º. E aí no mata-mata, por ser 8º, ele fez todos os jogos fora de casa no mata-mata até a final é campo neutro, mas as outras fases joga na casa do time de melhor campanha. E aí ele foi campeão. Só que ele jamais passaria por isso aqui. Aqui ele teria sido demitido. Então, esse tipo de trabalho é preciso entender como é que deu certo. O Estudiantes é um clube que hoje é muito bem estruturado pelo Veron, que é o presidente, que é o cara que está batendo de frente com essa estrutura mafiosa da AFA. Tanto é que ele está punido durante 6 meses, ele não pode trabalhar como presidente, tanto que ele foi ver a final, ele viu a final na arquibancada, porque ele está suspenso. Então é um clube diferente, é um clube organizado, que tem um presidente que tem uma mentalidade europeia, que tentou de alguma forma fazer o Estudiantes virar SAF e não conseguiu porque a AFA veta isso. E é totalmente diferente da estrutura que a gente tem aqui. Eu vi uma entrevista do Muslera depois do jogo, o goleiro uruguaio, que tá lá, e o Muslera diz, o Estudiantes, a administração dele, a gestão dele é europeia. Então, assim, ele sai do que é da bagunça que é o Boca do Riquelme lá, que parece uma padaria, né? Dessa zona que tem alguns clubes na Argentina. E aí, nessa estrutura, o Eduardo Domingues funcionou muito bem. Aqui, ele vai pegar uma estrutura que o Alexandre, como é que é? O alemão da borracharia, que é impeachment do presidente. O outro nome que circulou ontem como informação de possibilidade no Inter é o Pesolano. Tá. Que é... Como é o primeiro nome do Pesolano, gente? É o Paulo. Paulo Pesolano, é um uruguaio, teve no Cruzeiro, ele começa a trajetória do Cruzeiro na Série B, né? E depois ele sai no final. Não, ele sobe e ele sai no ano de novo de Ele A. cai no outro ano. Que o Ronaldo Isso. leva ele pro clube dele na Espanha. Real Te Valladolid. agradaria? Não. Não. Tá? Sabe por que não me agradaria? Porque eu vi uma entrevista dele para a ESPN, tá? Não combina. Ele estava no Watford da Inglaterra e ele foi demitido depois de 10 jogos. Aí a entrevista dele é a seguinte: eu quero um clube para brigar por títulos. Eu quero conquistar troféus. E depois ele diz, aqui se trocou muito de treinador, trocaram o treinador aqui, num ano trocaram 3. Ele tá escrevendo no Inter. Ia ser uma ligação do Inter. Né? Só olha, nós temos aqui, esse aqui é o elenco para te Por isso brigar não por combina. títulos. E tu vai ter que ganhar um título. E outra coisa, ele olha lá quantos técnicos o Inter demitiu nos últimos anos. Então não combina, todo esse histórico entendeu? das últimas temporadas do Inter Me pesa, parece né? um bom treinador, tem 42 anos de idade, é jovem, tem boas ideias. Um cara que treinou na Espanha e um cara que treinou na Inglaterra, ele tem no seu currículo, né? E no México também. Treinou o no trabalho dele México no Cruzeiro foi também. muito bom. Então, assim, é bom profissional. Só não combina pelas expectativas. Eu tô tirando o peso da importância do treinador. Tá. Eu acho que o Inter precisa focar na reformulação do grupo. É mais importante o Inter contratar agora um executivo bom, capaz, para mexer no grupo, e contrata um técnico bom. Um cara que tenha conhecimento de futebol, mas sem ser figurão também. Eu tô tirando um pouco do peso. Tá, olha só alguns recados aqui. O Davi Santos é a cara do Quinteiros, mas a diferença é que ele não vai fazer o Inter jogar contra os times do interior. O André, CCD, o ouvinte premiado do dia. O Dyson, enfim, o Munari ama o Mano. É um amor, assim, que a gente já conseguiu perceber, tá? O Anderson, Munari gosta dos hermanos. Será que o campeonato equatoriano não tem um técnico para o Inter? Então vamos começar falando dessa conversa com Pesolano. O Inter conversa com Paulo Pesolano, uruguaio de 42 anos, para assumir o comando do time. O treinador, inclusive, deu uma entrevista hoje cedo na rádio El Espectador de Montevideo e comentou o interesse colorado. Roda aí. Hemos tenido charlas con muchos equipos, nos han llamado, ¿sí? Estos últimos días fue la verdad impresionante, antes de venir de Londres para acá, pero sí tenemos también alguna charla con equipos allá en Europa también interesantes. Lo único que quiero es agarrar un buen proyecto que esté alineado a lo que yo siento y quiero. ¿Sos una opción
¿O sos la primera opción de Inter? Se hablaron, ellos están viniendo fuerte y bueno, nosotros estamos escuchando abiertamente porque es un club grande, con la historia que tiene Inter, todo te llama mucho la atención, así que veremos qué sucede en las próximas horas. ¿Te baja un poquito la expectativa el momento Inter, que la pasó mal, que tuvo hasta último momento por el tema de descenso? ¿Eso te baja un poco la expectativa en este momento de Inter? No. Son clubes históricos, grandes, clubes impressionantes, um país impressionante. Não, isso não. Olha só, antes da gente abrir a discussão, ele já trabalhou no Brasil e a gente tem uma arte com a carreira dele, tá? Pesolano comandou o Cruzeiro quando foi campeão da Série B em 2022, mas pediu para sair depois de perder a semifinal do Mineiro em 2023 para o Galo. Para o América Mineiro, desculpa. Recentemente esteve na segunda divisão inglesa, mas ficou apenas 10 jogos à frente do Watford. Olha aí o que temos. Esse é o currículo dele. Vaguinha, vamos lá. Eu, nas últimas horas, assim, fui conversar com algumas pessoas que, de alguma forma, tiveram relacionamento com o Pesolano e as referências elas são extremamente positivas, tá? Do trabalho dele. E lá em Belo Horizonte, amam. A informação é que se ele é o nome, a aprovação seria maior do que a do Tite. No Cruzeiro? No Cruzeiro. Ele pegou o Cruzeiro pobre, né? Pela impressão deixada lá no Cruzeiro, apesar de ter perdido a semifinal do Campeonato Mineiro, mas ele tem uma aprovação alta lá no Cruzeiro. Também conversei com uma pessoa que trabalha no Real Valladolid. Tá? Opa! E que passou boas referências deles, que é um grande treinador. Amigo do Ronaldo. Tem ideias. O Ronaldo não está mais lá, né? Sim. É um grupo mexicano que comprou agora o Real Valladolid. Mas as referências são positivas. Eu estava acompanhando um trecho da entrevista que ele concedeu e essa parte aí realmente indica que tem conversa e que a definição pode acontecer nas próximas horas. Mas eu fiquei com uma sensação assim de que realmente ele tem um desejo Europa ainda e que o sonho... E aí ele fala isso abertamente. O sonho dele é treinar a seleção uruguaia. Ontem uma pessoa me passou uma informação de que para onde ele vai, ele coloca a cláusula. Convite da seleção uruguaia sai na hora, tá? E ele falou sobre isso nessa entrevista, dizendo que tem um sonho, que torce muito pro Bielsa continuar esse ciclo, outro ciclo, mas que quando surgir a oportunidade, quando for chamado, ele larga tudo para assumir a seleção uruguaia. Não que isso seja uma grande novidade, é o sonho de tudo, também. Um treinador brasileiro que recusar a seleção só o Muricy. É que quando um treinador, em 2012, eu acho que é positivo isso, porque quando um treinador tem a ambição de treinar o seu selecionado, a sua seleção, da ideia de alguém ambicioso. Sim, alguém que é algo grande. Perguntei o que aconteceu com ele no Watford. E aí chegou uma informação para mim de que o filho do dono do Watford é ligado a empresários, ou tem um grupo de empresários, e aí o time não era o time para competir, era um time mais para fazer negócio. Tá? Em linhas gerais foi isso que me foi passado. Pode ser uma narrativa também. E aí eu perguntei, ele fala inglês fluente? E me disseram que é médio o inglês dele. E a gente sabe que talvez a comunicação para os jogadores... Lá. Tinha um tradutor, provavelmente, né? Mas é diferente do castelhano que chega aqui no Brasil para trabalhar. Né? O espanhol e o português tu consegue entender com mais facilidade. Embora alguns não entendam. Embora depois de entrevista nós vamos ouvir que ele falou mais fechado para não dar resposta na derrota. Mas na Inglaterra... Porque a gente está sempre pronto para vem quem vem de fora e aqui, né? Levantar. Quem é daqui pode fazer trabalho ruim, pode perder, que sempre vem alguém para elogiar, né? Impressionante. Quando é daqui é impressionante. É impressionante. Cara, hoje eu vou tomar café. Mas o que eu queria colocar é que é diferente. Pega esse olinão aí pra gente. Se o teu idioma é o espanhol, tu chega na Inglaterra. O Filipão sofreu com isso, com o português na Inglaterra, né? Então ele não tinha a fluência do inglês e talvez isso tenha prejudicado também. Mas eu gostei, assim, da fala dele. Tu gosta do nome de vir? Tu gosta desse nome pra vir pro Inter? Cacau, eu tenho minimizado a importância do treinador. Sim. Tá? Eu acho que o Inter, em grandes conquistas, teve técnicos assim contestados.
Então, eu tenho certeza que vai ser contestado o Pesolano. Ah, não é o Pesolano, é o Domingues. Vão contestar. Não é o Domingues, é o Lisca. Vão contestar. Não é o teria Lisca. aprovação era o Tite. Mesmo assim, não 100%. Tá? Não, 100% não ninguém. Nem Jesus Cristo. Então, mas assim, me grande parece fala do Munari o hoje. perfil dele, profissional jovem, tá? Profissional Ambicioso. jovem, ambicioso, trabalhador. Né? Então, tá bom. Tomara que venha e dê certo. Falando Assim. do Mas campo, eu quero tá? repetir, eu tenho repetido isso toda semana. Vai ser um mantra meu a partir de agora. Profissional que vem para trabalhar no Inter não vai ser recebido no aeroporto, não vai ter tapete vermelho, não vai ter comemoração como eu fiz. Tá. Outros também fizeram, né? Fizeram festa para Robert Renan no aeroporto. Isso é um exagero assim absurdo. Mas fizeram para Borré, fizeram para Valência, fizeram para não sei mais quem. Então valeu pro Abel agora, a última. Esse A merece. última merece. Não, até porque ele entregou, né? Sim. Não, mas é que o Abel, ele não, o que o Vaguinha se refere é aquele profissional que a gente não conhece, que então, chega com cartaz de fora Vale para aqui. treinador e para jogador, entendeu? Sim, O vale Inter pra amanhã todos os vai anunciar. O clubes. Inter Só anuncia. se a gente descer lá no aeroporto. Daí sim é bandeirão, Tu é bem aceito no Beira-Rio lá? Como é que é? Como é que é? Aí Tu é bem aceito lá no Beira-Rio? A torcida te abraça quando tu chega? Muito bem, muito Tu bem. é bem Vaguinha, no relato Aliás, aqui de eu adoro ir no Beira-Rio com meu filho, com... Pena que agora as Belzinho. escalas não estão deixando, né? Adoro ir na Coreia, tomar um Vaguinha. E as negocinho ali no bar escalas? Coreia. Mas Mas aí não leva As o escalas hotelzinho, permitem? né? Não, a escala tá pesada. Preciso dizer o relato de um gremista que enfrentou o Pesolano, tá? Foi um dos bons times que eu vi, do ponto de vista de treinamento, foi o time do Cruzeiro, quando o Grêmio enfrentou o time do Cruzeiro na Série B. O Cruzeiro ganhou muito fácil aquela... Olha aí a palestra dele contra o Grêmio, ó. Nessa imagem aí, a palestra dele contra o Grêmio. Olha lá o Diogo Barbosa. Olha ali. Olha lá Bruno Alves também. O Grêmio também é grande demais, né? Diogo Barbosa e Bruno Alves aí também, olha... Barbada, ele chegou pros caras e disse assim, ó, aí joga o Diogo Barbosa e o Bruno Alves, vamos atacar por ali. É por ali o jogo. mas o Grêmio enfrentou, e esse time jogou naquela Série B, o time do Cruzeiro, contra o Grêmio, que tinha investimento em Série A, tá? O Grêmio continuou pagando praticamente a mesma folha, contra o Bahia e contra o Vasco. Preciso dizer, naquele ano subiram 4 clubes grandes do futebol brasileiro, considerando o Bahia clube grande também. Sim. 4 clubes grandes. Então é uma Série B um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado. E o time do Cruzeiro é muito bem treinado por esse senhor aí. Muito bem treinado. Olha só. Ontem falei pro Vaguinha, um jogador que eu acho que se ele vier para cá, o jogador está se desvinculando do Palmeiras, que eu acho que o Inter teria que... Acho que de um modo geral teria que olhar, todo mundo teria que olhar, é o Bruno Rodrigues, né? Que está se desligando do Palmeiras. Não joga nada, como diria o Cabral. Não. A série que Zé Inácio. Vaguinha, realmente, no Palmeiras ele foi mal, ele teve uma lesão de cruzado, ele teve uma LC. Só que o Bruno Rodrigues no Cruzeiro, ele acabou com a Série B. Jogando pelo lado, né? Mas o Inter tá na Série A. Não, mas e tá contratando um treinador que a gente viu, o único trabalho dele no Brasil é na Série B. Mas ele treinou na Espanha, na Série A. E a Rosângela caiu. mandou uma Na pergunta Inglaterra, pra ti Série A. aqui, E Vaguinha. E caiu. Não caiu. A Rosângela mandou, Vaguinha, você tinha falado que a vinda do Tite tinha muita chance de acontecer. O que aconteceu? O Cruzeiro chegou com mais força e levou. E não tá errado o Tite, tá? Não tem erro nenhum aí. Mais o Tite cash, preferiu né? o Cruzeiro. Mas cash? Eu acho que nem é Projeto. questão de dinheiro. Projeto. Hoje em dia, para o profissional aceitar trabalhar no Inter, ele tem que confiar muito no que as pessoas estão dizendo para ele, porque não bate o que o Pesolano pensa com a realidade do Inter. Mas aí Ele sai do Watford dizendo: eu quero um time que me dê condições de ganhar troféus. Tá. Ele falou Bota o sobre grilinho aí. o Schenck tá... Pode botar o grilinho aí. O Schenck tá me passando aqui informação que na entrevista ele falou que no Watford ele disse que lá teve 15 técnicos, né, nos últimos anos. E Aqui teve mais. E isso, tipo, de boa. Não, aqui teve mais, né? Por Mas- isso que não tá batendo. Aí o que eu ia te dizer é esse fator do Abel estar
nessa parte de diretor e tudo mais, isso dá um respaldo daí para Mas, o... Vaguinha, O Pesola não sabe quem é o Vaguinha, Abel. Eu entendi o teu argumento, tá? Quer dizer, não sabe, talvez não conheça, talvez Mas conheça o nome do Abel. Mas talvez ele tenha mais mas- confiança no Abel do que no Barcelos. Não Se sei. ele pesquisar no mercado. Nesse caso, não sei. Na cabeça, Nesse caso, eu na não cabeça dele, tá? Vamos pensar que pela que tem cabeça, na- que cabeça tem? dele. Em cima desse argumento que o Vaguinha colocou, porque o Vaguinha está fazendo uma análise do atual momento do Inter, né? Que é um momento que não indica títulos. A verdade é essa, né? Não indica grandes conquistas, porque o Inter está passando por um problema muito sério, que foi construído, inclusive, pela gestão que está contratando treinador. Mas pensa pela cabeça dele. Qual é a chance dele ganhar alguma coisa no Inter em relação ao time que ele estava na Inglaterra? Tá, mas ó, ele falou nessa entrevista de hoje sobre todas as datas. A data que começa a preparação do time da temporada, data que começa o Gauchão, a data que começa o Campeonato Brasileiro, que o Inter lutou contra o rebaixamento esse ano, que isso não diminui em nada. Então ele está super por dentro de todas as situações. Ele se mostrou muito interessado nessa entrevista. Pois é, Cacau. Então tá. Então venderam bem pra ele o Inter, né? Venderam bem pra ele o Inter. E que tem uma coisa que não muda no Inter, né? Que é a grandeza do clube. Sim. Que isso não muda, né? O Inter, ele morava aqui no Uruguai, então ele conhece a história do Inter, né? O bicampeão da Libertadores da América, o Inter campeão do mundo, conhece o estádio Beira-Rio. Isso aí ele conhece. Isso aí não muda e seduz o profissional, né? Não tem dúvida nenhuma. Agora, a realidade do Inter é que não bate com aquilo que ele está pensando, né? Ele quer um projeto. Gente, qual é o projeto que estão vendendo para ele? A pessoa que está vendendo tem que ser muito boa vendedora, porque nós quase caímos para a segunda divisão. Tem mais um ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos, não tem dinheiro. Tem uma notícia por dia sobre cobrança de dívida. Agora tem um processo aí que o Inter perdeu na justiça do empresário Jair Peixoto, que está cobrando 30 ou 40 milhões do Inter, que o Inter vai ter que pagar. Então, essa é a realidade. É isso que virou o Inter no momento. Qual é o projeto que estão vendendo para ele? Eu queria saber qual é esse projeto. Bright White notificou ao Grêmio uma dívida de cerca de 7 milhões de reais em valores atrasados de luvas. O jogador garante que não quer acionar o clube na justiça e rescindir o contrato, mas busca uma saída para receber o dinheiro, CCD. É que a gente não pode misturar as coisas. Tá? O Grêmio está devendo para ele. O Grêmio ofereceu um contrato para ele gigantesco. Aí o Grêmio não conseguiu pagar, fez um acordo. A matéria do Rodrigo está muito completa nesse aspecto, tá? Ele falou... essa lesão cara, essa lesão é completamente absurda. Eu já tive lesão já de teve tendão de assim Aquiles. também? Não foi assim. Cara, normalmente Ele vai arrancar, né? Mas não é arrancando, normalmente é parado. Outro tropeça, o outro tenta dar um... Eu vou contar como foi a minha lesão. Qual que foi? Eu dei uma caneta de rolinho no Gabardo. Caneta de rolinho. Dava carrinho no futebol, sério. O Gabardo parou na minha frente, eu dei uma caneta de rolinho nele. E quando isso com a perna direita, eu dei o rolinho. Tem uma bola aí, eu posso fazer. Não dei o faço, vai rolinho arrebentar de novo. evitar. no meio das canetas do Gabardo. E quando eu armei pro chute, estourou o esquerdo aqui. E eu caí, quem é que me chutou? FDP, quem é que me chutou? Não tinha ninguém perto. Ninguém tinha me encostado em mim. Parece que eu levei um tiro na perna. Parece uma pedrada. Entendeu? E aí eu não sei como eu peguei o carro, foi ali na HD aqui perto aqui da Lauro Miller, aqui, perto da PUC aqui. Não sei se ali é Lauro Miller, mas enfim. Sim, Tá, mas e aí? E fui até a PUC, cheguei, não sei como, cheguei de carro lá, o médico olhou pra mim, botou a mão na minha panturrilha assim, se tu Lá em rompeu cima. o tendão de Aquiles. Daí eu disse, mas não vai fazer nenhum exame, não. Esse aqui é o exame de, sei lá, de Thompson, não sei o quê, papapá. Tu perdeu o contato com a torre lá embaixo. Como é que tu veio pra cá? Eu vim dirigindo, não pode. Não Tá, tem mas tudo isso pra tu falar o quê? Pra ligar com o quê? como Porque é uma lesão, do Bright White. é uma lesão, mas... Não, é porque mas até pausou o fio por causa da tua história. Mas sobre o dinheiro... Não, mas vocês estão muito mal-humorados, Vaguinha. Eu tô fazendo uma pergunta porque eu me perdi no assunto. Eu quero entender qual foi o elo de ligação. Não é mau humor, não é mau como humor. surgiu como apareceu a lesão, Não, a gente é pra acabou falar da vendo. grana. Só que a grana,
tem que separar as coisas. O Grêmio fez um contrato absurdo com o Bright White, gigantesco. E tem uma cláusula no contrato que, se atrasa uma parcela lá, ele pode acionar uma cláusula para receber todo o contrato, mesmo com rescisão. O Rodrigo falou com o staff dele, ou com ele, não sei exatamente, e ele disse que não pretende sair do Grêmio. Tá, agora... Mas ele pretende receber. Tá. Então o Grêmio está levantando. Ontem o CEO do Grêmio falou que pretende resolver essas pendências até o final do ano, ou seja, faltam 10 dias, 12 dias aí para resolver. E a gente vai ter que pagar as contas que foram feitas. Quem acabou fazendo todas essas contas foi o Grêmio, né? E será que essa renovação dele não é um pouco disso também? A gente está te devendo, mas a gente está renovando? Pode ser. Uma jogada? Eu acho que pode ser. O fato é, um jogador que não é ruim, mas ganha muito mais do que joga. Mas isso tem tantos, né? Acho que na grande maioria, né? É mais um que tem isso, ele ganha 1.700.000, né? A gente viu ontem, em cima dessas informações. O Grêmio que paga 1.700.000 para um jogador que não resolve todos os jogos, na boa. E outra coisa... Sabe quanto que o Grêmio pagava para o Soares? Quanto? 2. Aí o Bright White é 1.700. Acho que está um pouco errado, entendeu? Então, né? Tabela base de... mas ao mesmo tempo tem que resolver a partir de agora. Não tem muito o que fazer, não. Precisa resolver, o Grêmio precisa seguir a sua vida e, seguindo a vida, a partir daí vai poder respirar novos ares. Mas negócios como esse precisam terminar no Grêmio, né? O Alex Leitão, o novo CEO do Grêmio, ele disse que o clube está em coma, buscando respirar por aparelhos. Isso. E o contraste à especulação, né, de ontem, dessa dívida toda, surge uma proposta e um assunto de uma proposta de 5 milhões de euros pelo volante Everton Araújo do Flamengo. Mas Bom jogador, hein? eu conversei com... Bom jogador. Conversei com o alto escalão do Grêmio ontem. Não existe nenhuma proposta por esse jogador. Não confirma isso. O Grêmio vai fazer contratações, mas o Grêmio, antes de fazer contratações, o Grêmio vai arrumar a casa. O Grêmio vai trabalhar os jovens. Hoje, a principal informação, o Grêmio não vai começar o Campeonato Gaúcho jogando com o time principal. O Luiz Castro já disse, olha, a gente tem que preparar o time para chegar forte no Brasileiro. Então, o Grêmio deve usar muitos jovens. O Grêmio vai usar 2 competições para trabalhar o suporte ao grupo principal, ao time principal. E isso vai ser feito com os jovens. Tanto na Taça São Paulo, que começa dia 2, como... dia 2 ou dia 3, né? Começa a Taça São Paulo. Como o Campeonato Gaúcho começa dia 10 ou 11. Então, jovens aí, a gente sabe quais são. Tem uma lista já rolando nisso. A gente sabe que são jovens que são promissores. E aí, com, claro, jogadores reservas e tal, para chegar no Campeonato Brasileiro com um time titular atuando e aí poder, inclusive, fazer as finais contra o Inter jogando quarta e domingo. Porque tu vai jogar... se tu conseguir levar esses caras até o dia 15, até o dia 20 de janeiro, tu faz 2, 3 jogos e tu pode começar a temporada. Essa é a ideia. E acho que o Grêmio faz bem, tá? Eu estou muito satisfeito com o que está acontecendo, mas vai ter que pagar aí, como uma fonte me disse ontem, tem muito esqueleto ainda. Tá, e de onde vai vir esse dinheiro? Essa é uma das questões, né? O Grêmio tá desenvolvendo negócio na área de patrocínio master. Naming rights. Na área de naming rights, enfim. Tiqueteria. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o Grêmio tem que se sustentar, não é antecipar a receita. Não é trabalhando venda de jogador para pagar salário de jogador. Então, como é que o Grêmio vai se sustentar? O Mário tá quieto hoje, cara. Quer? Eu conheço ele, tá? incomodado. 2 anos já. Quase 2 anos. Muito incomodado. Ele tá incomodado, mas... Tá muito incomodado. Não, mas ele tá muito, né? Deixa eu te falar uma coisa. Diga. Quando chegar o tema que ele quer, que ele diz que não vai falar... Será que ele não vai falar? Sai da frente. Será que ele não vai falar? Ele já não vou falar. Sai da frente. Será que ele vai se aguentar? Sai da frente. Não sei se ele vai aguentar. Muito incomodado. Ele tá. Sai da frente. Tem coisas que são inadmissíveis. Tá acontecendo um negocinho aqui importante, tá? Cuidado, tá? Hoje é importante. Hoje é cuidado. Meu hoje Deus. é cuidado. Apresentando o novo chefe. Espero que o novo chefe saiba. Bom, assim, ó. O Grêmio tem que pagar o Bright White, tá? Tá. A gente cobra profissionalismo
A do Oliveira, que está querendo ir para o Nacional. A gente cobra profissionalismo do Carboneiro, que não se comporta como tem que comportar. Só que tem outro lado, né? Se o clube fez um contrato, tem que pagar. Está sendo muito normal. A gente está normalizando demais no futebol brasileiro não pagar. Sabe, o futebol brasileiro hoje, ele sobra na América do Sul, ele consegue competir com um nível mais alto. Por exemplo, hoje tem o Flamengo tá em dia, tá? Mas pegar, por exemplo, o Mundial de Clubes que o Botafogo ganhou do PSG. O Botafogo não paga ninguém. Sim. O Vasco está na final da Copa do Brasil, num regime de recuperação fiscal que não está pagando o que tinha que pagar. Judicial. O Corinthians está devendo 2 bilhões, tá? Aí, os clubes, eles contratam, fazem contratos absurdos e não pagam e tá aí. E, cara, o Brett está certo, o tá? torcedor, ele fica naquela tem que coisa, cobrar né? mesmo. Ai, jogador ganha tanto, Mas não a precisa minha- receber. a minha Só que não é isso, discussão- né? Não. Assinou é Mas contrato, é pagar e pagar. O Munari tem razão. A minha discussão é a moeda. O jogador tem o que cobrar e tem por onde cobrar. Ele tem ferramenta para isso. Tem lá uma cláusula, ele vai lá, aciona a cláusula, ou paga, ou o clube quebra. Mas não é a cláusula. O clube não pode assumir um que não compromisso tem que maior do chegar que pode nesse pagar. ponto da Concordo, cláusula, mas né? Não tem que chegar nesse ponto. Para mim, a minha discussão, e eu tenho certeza que tu concorda comigo, é que, do ponto de vista do clube para o jogador, tu não tem ferramenta. Esse é que é o ponto. A minha discordância, não é discordância, eu concordo contigo. Por isso é que eu separei os assuntos. O Grêmio tem que pagar, tem que resolver, porque não pode haver. Eu estou batendo nessa tecla e dizendo, eu não quero ver nenhuma contratação enquanto estiver devendo uma conta. Nenhuma. Ah, mas tem contra... Eu sei que tem. Pagou tudo? Pagou. Tá em dia? Ok. A partir daí, contrata. Como tu faz na tua casa. Agora, a minha discordância, não é discordância que tu não está discordando de mim, é que o clube não tem ferramenta para cobrar jogador. Ele não tem nenhuma ferramenta. Sim, porque ele não faz, Se o jogador disser, o Kiko Oliveira, não quero voltar hoje. Tu não tem o que fazer. Aí, ó. Falando Aí, aí, ó. ó. Vem cá. Se tu puder olhar o teu Vem cá, WhatsApp... viu o novo chefe? Se tu puder olhar o teu... Falar Chegou com o chefe. ali, ó. Falar com o chefe. Chegou os chefes. Quem é o chefe? Esse aí é o chefe. Vem Fica cá. longe, Vem cá. avisa pra ficar longe. Vem cá, avisa vou pra falar ficar com o longe. chefe. Vem Entrevistar. cá. Queremos entrevistar o chefe. Entrevistar o chefe. Queremos entrevistar o chefe. Vem cá, vem perguntar se ele... Vamos perguntar se tu é do Grêmio. Vem cá. Ele quer saber se é do Grêmio ou do Inter. É do Vamos Grêmio? perguntar se tu é do Grêmio. Ele não tá no vídeo ainda. Ele não tá no vídeo. pode Ele não falar. tá no vídeo. Mas ele tem... não tá no Ele... vídeo. Nós queremos saber se tu é do Primeiro, Grêmio. ele vai torcer pro PSG ou pro Flamengo hoje? Ou ele é Atlético Mineiro, Não. corintiano. Hein? Tu torce pra quem hoje? Que eu saiba, Não, ele é de um time de Série hoje B. é o Flamengo que vai jogar, a vitória é pro Cruzeiro. Viu, né, CCD? Eu trouxe a informação. Se tu Que puder eu olhar no teu saiba, WhatsApp, ele aí tem umas torce pra um pessoas te time de mandando Série B. mensagem. Se der Flamengo e Cruzeiro, tu torce pra quem? Eu quero saber se o novo chefe é do Não Grêmio. escutou? Ele torce pra um time de Série B. Hã? Eu tô dando a informação, ele torce pra um time de Série B. Grêmio. Calma, cara. Não conta, deixa eles aí. Deixa eles. Tchau. Não entendi. Ô, É gente, time de Série B, então... Depois eu te conto. Juventude? Depois eu te conto. É Juventude? Série B são 20. Quem é que é O Série B? Alessandro CRB, Miranda Juventude? mandou. Acho que o Fala, O Remo não subiu? Quem é que subiu? O Alessandro Miranda, Criciúma. fala agora, CCD, todo dia um boleto batendo na porta. O Luiz Carlos fez contrato, tem que pagar. Só isso, chega de calotagem. O Dyson, renovar com o Bright foi surreal. O Mark Silva e o Cuejar fica? O Edenilson fica? O Kiki fica? Todos têm contrato. Aí entra a história. O Cuejar, por exemplo, contratou ele. Ele não entrou em Edenilson forma. renovado, né? Ele não entrou em forma, o Cuejar. Ele não entrou em forma. Não conseguiu jogar. E aí? Tu vai ter que pagar ele até o último dia. Ele tem alguma culpa em não entrar em forma ou não? Partes, né? Partes tem, né? Não, é porque... Não, ele tem uma parcela de culpa de não estar em forma. Só que agora tu assinou... A culpa sempre é do clube, tá? É importante dizer isso. Sempre é do clube, porque o clube não precisava ter assinado. Agora, o clube foi lá, o clube contratou. Pô, tem que entrar em forma. É que nem eu dizia do Diego Souza. Pô, não é obrigação do cara tá no peso? Sim. Agora eu vou te dizer, se ele tá no peso ou não tá no peso... Não, tu daí não são mexe, coisas diferentes, Não, mas tu é. não mexe no contrato dele. Não, isso sim. Tá no peso ou não tá no peso, tu não vai pagar ou deixar de pagar. Tu não Agora pode. é responsabilidade do atleta estar É em isso, forma, peguei estar o exemplo apto, mais estar... extremo, né? Isso Sim. é.
Mas tu vai São olhar coisas diferentes. Por que Flamengo e Palmeiras não tem jogador fora de forma? Tem também, tá? Não, quem é que não tá, Tem quem tá fora de também. forma? O Palmeiras, por exemplo, tá tentando manda embora um monte de jogador que a gente não vê. Sim, ele manda embora. Sim, mas ele manda se livra pagando. dos caras. Mas pagando. Ele se livra dos caras. Não, mas É que isso Munari, não interfere, Munari, tem que pagar. O Palmeiras pagando. Agora, por exemplo, tá? O Bruno Rodrigues tava sem jogar um tempão. Aí o Bruno Rodrigues jogou lá um futebol 7 com os amigos e os caras descobriram num vídeo. E disseram, o Bruno Rodrigues está fora dos planos do E o Palmeiras. ambiente não tolera. Isso, Aqui a gente tolera o ambiente. O Inter tá Não, comprando o Carboneiro que fez bagunça o ano inteiro. Não, Munari, tu tá sendo injusto. O nosso ambiente aceita o jogador preguiçoso que faz bobagem. Não aceita, cara. Tanto que o Palmeiras tá abrindo, o cara fez, vai embora. Isso. Aqui a gente deixa no Mas elenco. não é que vai embora, Munari. Mesmo que tenha Munari, que pagar, não fica no ambiente. Munari. O Pedro não estava treinando em alto nível, o Felipe Luiz foi lá, botou a boca no trombone e fez o cara correr. Munari, Aqui a gente tolera o cara que não tá se dedicando. Não tolera, Munari. Tolera tudo que eles ficam aí. Tá aí o que tá acontecendo com o Christian Oliveira, o projeto que tu não tem o que fazer. O Christian Oliveira é outra situação. O Tu Christian não tem o que Oliveira. fazer. O Arias, O tu não Christian tem o que Oliveira fazer. estava jogando quando saiu do time que ele começou a criar problema. É outra coisa. O Arezo. O Arias foi embora. o Mas no Carvalho. caso como é que é o nome do jogador? Bruno? Como é que é o nome? Bruno Rodrigues. No caso dele, ele tem contrato com o Palmeiras? Tem, só que não vai ficar no ambiente. Aí o Palmeiras vai. Como é que vai sair? É outra história. Mas assim, fez errado, tá fora. Os outros já sabem. Tá, mas tu não pode jogar um futebolzinho 7? Não pode jogar. Não pode, Acabou né? de voltar de lesão. De Não 11 pode. pode. Daí a Não peladinha- pode, a não tem peladinha que de jogar 11. com peladinha. Não pode. Tá, olha só, deixa eu ir pro próximo fio. Paulo Pesolano, contrato de 1 ano, anunciado agora há pouco. Paulo Pesolano, 42 anos, como a gente já trouxe aqui a informação, uruguaio. E aí, Vaguinha? Eu não vou mentir pra vocês que eu ouvi toda a entrevista dele ontem pela manhã, mas boa parte eu ouvi. Eu ouvi ao vivo e depois eu coloquei E a outros cores? trechos pra acompanhar. Né? Numa rádio lá, qual é a... Enfim, foi numa rádio, Rádio Uruguaia. que foi no YouTube também. Que, como a É o gente aqui... espectador. Isso, no El Espectador, que tem também no YouTube, eu acompanhei. Gostei muito dele. Não conhecia, Te passou assim, confiança, Vaguinha? muita confiança. É que assim, Cacau, isso não quer dizer que vai dar certo, Não, né? não, mas às vezes a pessoa nem passa Mas confiança. ele é um cara que tem excelentes ideias, tá? Ele é um cara que é muito bem esclarecido, é jovem, tá com gás para trabalhar. E eu vou dizer até que me surpreende a escolha dele, tá? Ele me surpreende muito a escolha dele. Porque ele esteve na Europa recentemente. O cara que abre a porta na Europa... Verdade que os trabalhos não foram, né, bons, né, não foram tão bons assim, mas o cara que esteve nas duas principais ligas do futebol mundial, poxa vida, é um cara que, né, ele abriu portas, ele teria mercado lá. Principalmente na Espanha, eu acho que ele teria mercado. E ele faz uma opção para vir para o Inter num momento extremamente delicado e conturbado do clube. Então, olha, só o fato dele ter aceitado esse convite, o projeto do Inter, que eu não sei nem qual é o projeto que apresentaram para ele, mas o contrato é até o final deste ano. Ou seja, fizeram um contrato de apenas 1 ano com ele, que não é muito comum um técnico, né, desse nível aceitar contratos curtos. Curtos, né? Mas achei ele com boas ideias, com ambição de treinar a seleção uruguaia, que eu acho legal isso. Acho muito legal ele ter essa ambição. Mostra que não é um cara acomodado, né? E Uma as pessoa referências acomodada. que eu tenho de Belo Horizonte e da própria Espanha, onde ele trabalhou lá no Real Valladolid, são referências muito positivas. O pessoal está muito entusiasmado com a chegada do Paulo Pesolano. O Munari pode falar um pouco mais, mas pelo que li, já da forma como ele gosta de escalar os times, num esquema 3-4-3, sempre utilizou esse esquema, ou na maioria das vezes, um esquema 3-4-3. Gosta de jogar com um homem de área, com um centroavante de área. Inclusive, a gente vai falar aqui sobre Pedro Raul. Raul. Mas ele pediu a contratação do Pedro Raul quando ele estava no Cruzeiro. Tá? Então, muito provavelmente chegou esse nome para ele, que é uma especulação de momento aí. Eu tenho até algumas informações Então sobre pode o Pedro falar, Raul. pode falar. Não tem um tema específico? Do Pedro Raul, não. Não, tá. Então, a informação é que É realmente... que a gente vai falar do Matias, né? Depois. Tá, pode ser o substituto do Ricardo Matias, tá? Tá. O Pedro Raul, mas não tem nada assim muito avançado. Mas tem conversas, passa por uma negociação com o Corinthians, porque o Corinthians quer vender, mas o Pedro Raul também tem uma expectativa de, se o Yuri Alberto for vendido,
se o Yuri Entendi. Alberto for vendido pelo Corinthians, ele ficar por lá. Não acho que não vai acontecer, mas o Corinthians vai querer vender e a negociação entre Inter e Corinthians sempre é muito complicada, né? Pela relação. Então, é o 3-4-3, né? Que ele pediu. Não. Já Ele tava falando pediu a antes, contratação quando ele estava no Cruzeiro. Isso tá. foi Não 2000 tem relação nenhuma Agora, muito agora. provavelmente, surgiu a possibilidade do Pedro Raul. O que tu acha? Acho que já foi consultado sobre jogadores É que o- pelo tempo que os Isso é E 21. ele deve jogaram chegar no- quando aqui em Porto Alegre? Eu não sei se ele vem agora. Não tenho essa informação. Não sabe? Não. É que o Pedro Raul do Cruzeiro que ele pede é o Pedro Raul que foi artilheiro do Goiás. Brasileirão com o Goiás, né? Depois o Pedro Raul já deu errado no Vasco, no Corinthians. E caiu com o Ceará, Tá, acho que. vai, E no vamos lá. Toluca. Pedro Raul é um centroavante para grupo, né? Eu não sei No máximo se agora pro ele gostaria. Mas, Munari, o que tu acha do Então, Casolano? não, é um treinador. O Vaguinha falou, né? No Cruzeiro ele jogava com 3 zagueiros, né? Só É, rapidinho, era- tá? Fala aí. O Inter não informou, mas me passaram aqui que ele trabalha sempre com 2 auxiliares, São tá? 5 membros na comissão dele, né? um preparador físico e um analista de desempenho. Ou analista de... Enfim, acho que é analista de desempenho. 2, 3, 4 eu tenho. Ele mais 4. Não vem preparador de goleiro, então o Inter segue Ele com... e mais 4, seria. Tu tem outra informação aí, Cacau? Aqui tenho que ele vem com 5 membros. 5? É. Bom, então pode ser que esteja faltando uma peça aqui nesse tabuleiro aqui. São 3 auxiliares na matéria do Inter aqui. Ah, Isso. o Inter publicou? 3 auxiliares, 3 um preparador auxiliares, um físico e preparador analista de físico e um desempenho. analista de então desempenho. 3 auxiliares. É, tá? Eu tinha o auxiliar tem novidade aí, porque o antigo auxiliar dele, agora me fugiu o nome, acertou para treinar o Liverpool do Uruguai. Então é o novo. É o novo. E o... Tu chegou a analisar os times dele ou não? Sim. Não, ele joga. No Cruzeiro foi um 3-4-3, mas depois ele jogou já no segundo ano de Cruzeiro num 4-3-3. A ideia dos 3 atacantes. Quase sempre, com 2 pontas. E no Cruzeiro, quando era uma linha de 5 com os alas, ele usou o Bruno Rodrigues, esse que a gente falava ontem, como ala. Então, um atacante. como ala. Um atacante na ala, porque esse cara é o cara no que vai. 3-4-3. No 3-4-3. Eu acho que no Inter, se o Inter vai manter esses laterais aí, até vai manter, porque renovou com o Aguirre e o Bernabé, né? Eu acho que talvez favoreça isso, né? Para soltar os laterais, até porque tem fragilidades Não, o defensivas. lateral tem que contratar o seu Bruno Gomes. Eu tenho uma dúvida sobre o meia, né? Porque o jogo dele é um jogo de muita intensidade, de pressão na bola e não tem o espaço para esse 10. Né? O 10, aquele que sem a bola o teu time volta e deixa ele descansando. Não tem. Então não sei como é que vai fazer com o capitão, né? O capitão aí. Isso já é um problema. Já vamos ver como é que vai ser. Você vai adaptar. Eu já falei aqui no Segue o Fio e vou repetir, tá, gente? Não descartem a saída do Alan Patrick. Não descartem a saída dele. Como encerramento de ciclo. Até porque, não, isso aí é chamuscado, esse processo. O time foi mal demais. Daí tu sai chamuscado. Renovaram o contrato. Não, é que renovar o contrato é uma outra história, entendeu? É uma outra conversa. Renovar o contrato porque prometer aumento, tem que renovar. Exatamente. Mas eu tô falando sobre projeto de time. O Inter... Embora, sim. O Inter, assim como o Grêmio, mas eu acho que o Inter mais... O Inter tem que reformular bastante, né? Vai ter trabalho para reformular. Se for com esse grupo aí, o destino vai ser igual. E assim, no Cruzeiro ele faz o primeiro ano de Série B, né? Aí depois ele começa a mudar o time e sai logo depois do Paulista. Que foi uma saída do Paulista, do Mineiro. Que foi uma saída meio estranha, assim, porque ele vai treinar o Valladolid, que também era o clube do Cruzeiro, e aí depois ele diz, já na Espanha, né, que ele queria sair pós-Série B e o Ronaldo pediu para ele ficar no início do ano, porque o Ronaldo tinha que encontrar um novo treinador, que eu nem lembro quem é que vem depois pro Cruzeiro em 23. Eu não lembro quem é que veio pro Cruzeiro. Mas enfim, vai pro Valladolid. Aí o Valladolid já estava praticamente rebaixado e ele cai com o Valladolid e no outro ano ele sobe o Valladolid. Mas assim, é um treinador bem jovem, né? No Liverpool fez um time interessante, recebeu elogios. Ele vem pro Cruzeiro. Tu gosta desse treinador? Foi o Pepa. O Pepa, esse aí. Tu gosta? Eu acho que é um treinador que tá começando, assim. É muito cedo para dizer se gosta ou não. É início de carreira. Tá iniciando e já teve na Espanha e na Inglaterra. Com 42 anos, né? Ele é um treinador, ele tem uma ideia de jogo ofensivo, ele gosta de ter a bola. O Diverio entrevistou o Romo. O Zubeldia tem 45, não é? 44, 45. E o Zubeldia começou a treinar com 27 anos. Porque o Zubeldia deixa a carreira de jogador com 24. o Zubeldia. Mas o Zubeldia já treina futebol há 17 anos, imagina, que loucura.
E o Romulo Caldeira, o Diverio entrevistou, aquele que jogou o brasileiro, jogou naturalizado. Ele encheu a bola do Pesolano, né? Isso, né? Falou sobre que foi um treinador com metodologia europeia. O Romulo, aquele brasileiro que jogou na seleção italiana, jogou na Juventus, no Verona. O volante estava no Cruzeiro. Seria uma metodologia europeia? Não, de treinamento, de trabalho. Assim, o cara trabalhou, jogou, sei lá, anos na Itália. Algo que o Luiz Castro vai fazer aqui. Chegou ali, foi treinar com o Pesolano e olhou. A gente fala metodologia europeia, as pessoas levam para o lado pejorativo, mas a gente tem que explicar o que é. Não, o cara treinou, jogou 10 anos na Europa. Ele chegou no Cruzeiro, encontrou o treinador e viu o treino. Pô, não é diferente, sabe? Segue treinando dessa forma. Agora, a partir de agora, é a montagem do elenco. O Inter não tem muito dinheiro, né? Como é que o Inter vai contratar? Aí entra isso que eu estava falando antes do Alan Patrick, ou do jeito de jogar dele. Ele vai conseguir trazer peças para o estilo dele, ou ele vai ter que se adaptar a algumas coisas. O Vitão vai sair, por exemplo, o Vitão, o jeito que ele usa os zagueiros dele são muito importantes na construção. Os zagueiros do Cruzeiro construíram muito jogo. Tinha aquele canhoto gaúcho lá, como é que é? Eduardo Brock, como é que é? Que não é nada demais, assim, nada demais mesmo. Mas jogava mais sou eu. Que tava no Havaí? Pode ser. Jogou com o Porcenho, Jogou aqui na base do Grêmio. Não, mas assim, na Série B, mas era um zagueiro que Na Série B ele foi bem, no Havaí ele foi bem. Não, e era um zagueiro que construía muito jogo. Óbvio que na Série A vai ter que ser zagueiro melhor, mas eu digo assim, o zagueiro dele tem que construir jogo. Os dois zagueiros de lado dele... Vitor Cuesta aí. Tem 50 anos o Cuesta. Bom, onde é que ele tá? Tá no News lá. Mas tem o Cuesta é 8'8", tem 37... Não, 37 anos. Não dá. Então o Vitão ficar seria muito importante. É que daqui a pouco contratam, né? Ele estava aí vendo o jogo do Inter, daqui a pouco eles contratam. Ele tá. O Vitão ficar seria muito importante nesse sentido, assim, de qualidade de zagueiro. É muito importante o zagueiro dele na saída de bola, mas a gente já vê com o decorrer do mercado como é que o Inter vai conseguir contratar, né? Olha só, alguns recados por aqui. O Alessandro Miranda, Pedro Raul é ridículo, ele ganha 800 mil no Corinthians. O Paulo Sérgio, Pedro Raul não é pior que o Damião, Alemão e companhia. Se chegar e tiver um bom para municiar, tem tudo para dar certo. Agora você sabe quem foi para a Europa também? Eduardo Cudê. Vaguinha, só tá tentando encontrar algo para se apegar. Como é que é o negócio? Tu só tá tentando achar algo para se apegar. Não. Se eu passei essa impressão de que eu tô fanzoca do Eduardo, peço desculpa, não tô, tá? Eu só tô dizendo, eu só tô respeitando um cara que esteve... Sim. Na Espanha e na Inglaterra com 42 anos de idade. Né? E que muita gente no Uruguai elogia e pede ele para ser treinador da seleção uruguaia pós-ciclo Bielsa. Eu preciso respeitar esse cara. Ele tem 42 anos, eu não vou aqui tirar onda e menosprezar a capacidade desse profissional. Não. O cara que é uruguaio, saiu da onde saiu, lá do Torque do Uruguai, para treinar na primeira divisão da Espanha e na primeira divisão da Inglaterra, eu preciso respeitar ele. Agora, assim como o Pesolano e assim como seria o Tite, primeiro trabalho, depois abraço. O Alex, eu não gostava do Munari, mas hoje, para mim, é o melhor comentarista. Não tem filtro, fala o que pensa de uma forma simples. Obrigado. Ele não gostava, agora ele gosta. Manda pros chefes ali, manda pro... Eu preciso conversar com ele. Preciso conversar com ele porque eu não gostava e eu continuo não gostando. Não Como é que a gente faz? E eu, por exemplo, eu gostava e agora não gosto. Não gosta mais. Informação, tá? Qual? Hoje é quinta, né? O Abel vai dar a coletiva às 17 horas. Vai ser a apresentação. Ontem o novo CEO do Grêmio, Alex Leitão, participou do Sala de Redação. E entre várias perguntas, respondeu se o clube consegue respirar financeiramente, mesmo se não tiver sucesso dentro de campo. Mas e aí, Leitão? É possível? Num curto prazo, não. No médio e longo prazo, tenho certeza que sim. Eu acho que nenhum clube que conseguiu alcançar uma situação de superavitário não operacional, mas de superavitário real, e aí tem alguns exemplos, o Flamengo é o que se mais fala, não foi no curto prazo. E numa situação de futebol completamente diferente do que nós temos hoje. Né? Quer dizer, o que foi feito lá atrás, não existiam clubes com faturamento de quase 2 bilhões, não existiam as SAFs, né? A gente já encontra uma situação de futebol completamente diferente. E eu sou da opinião, e a direção nossa também comunga dessa mesma opinião, que a gente não pode descuidar do campo. Porque o resultado ruim no campo vai me punir financeiramente fortíssimo no curto prazo. Então a gente precisa fazer
é ter uma linha muito tênue onde eu tenho que atacar os problemas financeiros, ao mesmo tempo eu não posso descuidar, eu preciso ter um produto competitivo, me colocar em condições de disputar títulos, né? E aí, CCD? Gostou do papo com ele ontem? Eu acho assim, ó. Eu quero dizer que eu gostei, tá? Tu gostou? Até tu perguntou pra ele. Não, eu gostei, sério. assim, sucinto, explicativo. Cuidadoso, né? Cuidadoso, Parece ter domínio do assunto, assunto. né? De tudo que tá Tem uma acontecendo. coisa, Vaguinho, se Gostei pegar, mesmo. tá? Desde que se criou essa ideia de CEO, tá? O Grêmio teve o Amodeu. Como é que era a discussão Amodeu e CT e Renato? Era de conflito, lembra? Era de conflito. Aí depois o Grêmio trouxe o Márcio Ramos, que era um CEO do mercado corporativo, assim, foi diretor da Claro e tal, um cara muito bom. O demitido do Pix. Pix das Isso, Estrelas. tá? Mas isso não pode manchar a carreira. Não, mas é só fazer uma relação. Isso, só pra... Só que pra foi o que entender. saiu agora. Isso. O do Inter, Vaguinha me ajuda. O do Inter, agora é o Giovani, que é um cara da área de finanças, administração. Não lembro quem era. E antes... Nem ideia. Sabe qual é a diferença? É que o Giovani tá há 8 anos, né? Sim, claro. Mas sabe qual é a diferença? O Alex Leitão parece ser um cara do meio do futebol. Do negócio futebol. E isso dá uma sensação para quem está ouvindo muito boa, porque ele trabalhava onde? Ele montou o Toronto. Desculpa, o Orlando City. É verdade. Ele que fez o negócio do Orlando City. Tinha uma E depois ele comunicação com o Kaká, não tinha? trabalhou um pouco no Atlético Paranaense e brigou com o Giovani Petralha. Zanardo, né? Que tá no Inter. Isso. Há 8 anos. Não, mas é um cara de finanças. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte: uma coisa é tu ter um CEO administrativo para cuidar das contas, e a outra coisa é tu ter um cara de negócio, cara. O cara é do negócio do futebol. Todo o modelo que ele está criando, que ele falou ontem, é o modelo americano, que é hoje utilizado dentro das arenas americanas. Ok, pode não dar certo. Até que ele tem uma frase que ele fez que até a gente não deu tanta importância, que ele diz assim: a gente não pode pensar que a gente pode ensinar o torcedor a torcer. Eu vi isso. A gente não pode pensar isso, porque o torcedor do Grêmio torce do jeito dele. Nós é que temos que adaptar o produto ao jeito que ele torce. Claro. Nós não podemos chegar aqui e dizer o seguinte: agora nós vamos fazer match day, vai ter um show da Anitta às 2h. Sim, o torcedor do Grêmio não vai, ele não quer ver. Sim. Ele quer fazer o churrasco dele na beira do campo lá. O torcedor do Inter não quer ouvir. Ele vai trazer algumas coisas do que ele teve de experiência lá nos Estados Unidos, mas... adaptando ao negócio. Então ele tem isso e ao mesmo tempo ele sabe, e para mim é o mantra, ele sabe que futebol depende de resultado. Que bom, né? Porque tem uns que não sabem. Não, é porque tem uns que pensam única e exclusivamente nas finanças. Isso, tem uns que Então, não se sabem. tu fechar o departamento de futebol, o clube não vai gastar. Tu quer dar lucro no futebol? Fecha o departamento de futebol Isso. e aluga o teu estádio para show. Ele dá lucro. É isso aí. Tu vai ganhar dinheiro. Vira piscina. Vira piscina. E ele sabe. Então, eu tô bem impressionado. Vai virar uma boa piscina, hein? Eu tô bem impressionado com essa relação. A relação que um profissional do futebol tá dentro do objeto do Grêmio hoje. Vai dar certo, como disse o Vaguinho do treinador. Não sei se vai dar certo. É um mundo de diferença. Mas que a chance de dar certo ela existe. O CCD, ele comentou ontem também que o Grêmio vai continuar com uma das maiores folhas no Campeonato Brasileiro, né? Ali entre as 10 É que maiores, ele tem uma linha de raciocínio, que é a linha que nós temos também, que o Grêmio é um dos maiores clubes do país. Então, a folha de pagamento do Grêmio é compatível com as suas receitas. O que ele vai criar agora, ele está criando um fundo de investimento e a ordem no Grêmio, eu ontem estive lá e conversei muito tempo depois com o presidente também, com outros pares de direção, a ordem é pagar as contas para diminuir o serviço da dívida. Então, o Grêmio vai, antes de qualquer coisa, pagar. O departamento de futebol hoje trabalha em cima de criatividade para trazer jogadores. E aí, Jogadores sem contrato, jogadores que estão sendo liberados dos seus clubes, jogadores que... A história é essa. Quanto pode ter de folha entre 17 e 21, dependendo da quantidade de dívida que o Grêmio diminuir.
E aí a gente volta aos esqueletos, que tu brincou. A gente volta aos Sim. esqueletos. Não é que tem um esqueleto. Tem um por hora. É uma coisa absurda. Se brincou de futebol. Se brincou de futebol e agora o futebol está tendo que ser tratado de uma maneira diferente. O que tu achou dele? Essa questão que o CCD fala da folha, essa folha aí, ela é menor do que o Grêmio tem hoje. Então, assim, o primeiro trabalho que o Pelaipe tem é conseguir arrumar negócios para esses jogadores. Bom, já está saindo o Kiki, né? O Kiki era um salário que não era dos mais altos, mas também era um salário alto. O Alisson que sai não era um salário alto. Sabe que eu acho que o Kiki não é nem tanto pelo salário que ele está Não, saindo. ele sai tá pelo saindo pelo ambiente. comportamento dele. Sim, é sem ambiente total, Não, né? o comportamento dele... O Tá, mas pessoal a gente já vai falar do Kiki. Se incomodou muito com o comportamento. Mas Mas tu o que pensa que a gente assim, já vai o falar? Alisson saiu, vai ser vendido. O Kiki está saindo e o Grêmio quer que saia o Pavon. Ainda tem a Muso e Aravena para ver como é que vai ficar. Um Pavon sai, tu diminui, tu tira um grande salário. Só que tu já perdeu o Alisson e o Kiki, tu vai ter que contratar pontas. Sim. E ponta bom não é barato. Então, Sim, mas se tu for assertivo, vai ser um dinheiro que, digamos, vai valer, né? Não vai ficar Não, jogando dinheiro no valer lixo. sim, mas tem que diminuir a folha. Tá, sim. Né? Então, assim, o trabalho do Pelaipe de conseguir esses negócios aí para alguns jogadores é duríssimo. Vai sair o Volpe, beleza. Tu vai trazer um goleiro mais barato que o Volpe. O Gemerson, se sair, se tu conseguir se livrar do salário, aí sim é um grande negócio. Mas não vejo muita margem assim para o Grêmio reduzir Só pra tu folha saber, antes de e se livrar do contratar. salário do Gemerson, ele tem que pagar o Gemerson. E começando hoje com esse exercício sobre a lista de prioridades do Grêmio para 2026, a gente tem aqui do goleiro ao ponto esquerda, vocês estão vendo na tela, né, do camisa 1 até o camisa 11, e a gente vai determinar aqui em 5 categorias o que o Grêmio deve priorizar para o ano que vem. Tem a prioridade máxima, se tem que trazer, se é reforço para grupo, se sair alguém, e a oportunidade de mercado em relação às posições do Grêmio para 2026. Os numerozinhos aí, o Schenck Os escolheu as numerozinhos camisas. são A camisa as 8 camisas. a camisa 8 tem dono, né? Não, é que são as Renovaram o prioridades. São aí a gente posições joga. para análise de mercado. Sim. Isso. Exemplo aqui do goleiro, tá? Vamos lá. Tem que ser uma prioridade máxima, tem que trazer para grupo só se sair entendi. alguém Agora eu ou entendi. oportunidade de negócio. Agora. O não. goleiro é prioridade. Prioridade máxima? Sim, prioridade tem mais do que máxima. O Grêmio precisa de um goleiro que, quando os caras chutem de fora da área, ele defenda. O cara chutou de fora da área, o goleiro defende. Isso o Grêmio precisa. Tá. Eu vou colocando algumas informações que eu tenho também dentro das prioridades do Grêmio e das necessidades. Tá. O Grêmio vai contratar um lateral direito. A tendência é de saída dos dois, do João Pedro e do João Lucas. Informação. Isso é informação. Então, eu diria que é prioridade também, né, essa prioridade máxima, o lateral direito. Tá. Tá? E o zagueiro? Zagueiros, em princípio, não. Né? Em princípio, não. Eu acho que ele vai trazer, né, um zagueiro, mas não é prioridade, assim, vai trazer zagueiro para grupo. Ele quer um zagueiro titular pelo lado esquerdo. Que seja veloz, né? Nessa característica. Mas pelo lado direito da defesa, em princípio, jogam Gustavo Martins e Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, o que tu acha, Mas por que tu não botou o 2 lá em prioridade? Mas o 4, então, não ia ser o prioridade. O CCD falou, o 4 vai ser titular, né? E o Marcos Rocha? Ele quer, mas é que o Grêmio sai jogando, né? O Marcos Rocha, ele acha que não consegue fazer Não consegue fazer, vai fazer... Se fizer, faz 50% dos jogos. Então, ele quer um lateral do mesmo nível, né? O lado direito da defesa, não. O camisa 5, o Grêmio precisa e busca como prioridade também. Prioridade também o camisa 5. Um camisa 5 alto. E aí, Monark, o que Que tu acha? não é, pensei, não é o Wallace, tá? Não, porque tem que ter intensidade. O prioridade não deveria ser a posição mais carente e daí o resto, onde ainda necessita A boa o avaliação. reforço? Tem que trazer o Porque lateral. tu tem um... Por tem exemplo, que dar 5 tu não tem. sei lá. Lateral tu tem o Marcos Rocha pra começar o Tu ano. precisa contratar um cara. Eu vou trazer um titular, mas se tu for a peça principal que tu precisa... Então é isso que eu acho. bota o 2 ali no tem que trazer.
Tem que trazer? E aí deixa a prioridade máxima E lá. assim, vocês podem olhando, a gente tem ali, né, do goleiro até o ponto esquerda, mas não precisa ser nessa ordem que O lateral camisas, esquerdo tá? precisa de... O lateral esquerdo só se sair alguém. Oportunidade, se sai, tem que sair esse Lucas Esteves que Isso. contrataram lá com Eles vão tirar, tá? O mas Lucas tem que Esteves ter- está na tem que lista, mandar pra mas tem que algum sair, lugar. né? Seria ali o lado... Pontas precisa, porque se Isso. perdeu Pontas o os Kik dois, tá? e o Avison. bota tanto O 7 e o 11. Tanto 7 quanto 11 tem que trazer. Tem que trazer, tá? O 7 é prioridade máxima. O 11 tem o Amuso ainda e o Ivan pode jogar por Tá, ali. então O Ivan vamos jogar só por dentro pra ou por gente fora. organizar aqui a casa. O 7 é máxima. É máxima? Porque saiu o Avison, o Kik, Isso. só depende do Pavon hoje. E Tem o William e o Amuso pra 9, esquerda. Só oportunidade de mercado. Tá. O titular é o Carlos Vinícius. E um 8, um volantezinho. É que daí tem o Arthur, né? É o reserva, só se sair alguém daí. Oportunidade de mercado, quem sabe? Só se sair alguém. Só se sair alguém? E Tá. O Grêmio renovou o contrato com o 8. E o, né? lado, o 3 também, só se sair alguém. Só se sair alguém. Vai jogar onde o 10. peruano, o Noriega? Aí é que tá. O Noriega, em princípio, vai ser volante, tá? Essa é uma dúvida. É dúvida? Ah, muito bem. Essa é uma dúvida. E o 10 eu diria que tem que trazer, porque a informação que eu tenho é que o Grêmio vai apostar muito no Monsalve. E o Cristal está fora dos planos. Ó, muito bem. Mas então precisa meio time. Dá pra onde o Cristal? Não, é que, na verdade, tu tem um time, né? O Grêmio hoje... esse é um ponto que é legal da gente falar. O Grêmio hoje está escalado. Né? O Grêmio está escalado. Só que o Grêmio tem alguns jogadores que o Grêmio não quer. O Volpe, por exemplo, está fora. O Volpe vai para o México. Tem Algum mexicano vai adotar. E o Grêmio vai contratar um goleiro. O Grêmio não Que vai. não é o Everton, né? Que não é o Everton. A gente está falando isso já há alguns dias aí, desde terça-feira que a gente falou lá no sala. Não vai ser o goleiro do Palmeiras. Não é. É que é caro e velho. É boa, né? Ele Desistir. pediu muito. Parece que ele vai, mas também ele vai para um mercado, ele vai para um clube grande também. A informação ele não vai. E até ele vai só pro clube trazendo uma informação, né, na apuração também da nossa reportagem, de que o Luiz Castro pediu a prioridade de trazer um zagueiro destro e também um lateral direito, até em função do modelo de jogo. Hã? Não, até estava lembrando a informação, né, de que o Luiz Castro, na apuração da nossa reportagem, pediu um zagueiro destro e também um lateral direito. Inicialmente, são as prioridades, até pelo modelo de jogo dele. O zagueiro destro não tem, tá? Não tem. Não tem essa informação. Eu acho Mas assim, é uma a questão do dificuldade zagueiro que o Grêmio canhoto tem, né? é... Você Tem uma coisa Tem aqui, dois tá? zagueiros que vão ter dificuldade para jogar com ele. O Balbuena, quando se recuperar, e o Kahneman. Tá, tem uma coisa Nós vamos ter essa aqui- discussão do Kahneman aí, de novo. Eu acho que nós não vamos ter essa discussão do Kahneman. Não, é que o Kahneman... É que eu não, eu acho que não vai tô dizendo jogar. que eu acho que o Kahneman tá fora do grupo. É só que Sabe é o o que ídolo, aí representa vão espernear, aí vai ser uma loucura. As 3 renovações polêmicas desse ano, Kahneman, Edenilson e Kahneman, Bright. Edenilson e Bright White, representam 3 milhões de reais nos cofres do Grêmio por mês. De colocar outro, o Vila Sante, o Grêmio renovou um monte, né? Não, mas o Vijaçante não Tá é machucado. polêmica, se os caras gostam dele. Não, mas é que Tá. não tava acabando o contrato, né? Não, tem isso também. O Grêmio Mas renovou com jogadores que tinha 2 anos de As contrato. 3 né? renovações polêmicas geram 3 milhões. Das 3, o Grêmio não quer ficar com nenhum deles. O Grêmio não ficaria com o Edenilson, não ficaria com o Kahneman, não ficaria com O Bright o White? Bright White. Essa é a verdade. Agora, o Bright White é um jogador, tu não tem o que fazer. Ele não vai para lugar nenhum e ele ganha 1,7 milhões por ano. Ontem, quem é que tava com o Grêmio no sábado? Era o Simon? Não, era o Bruno. Flores. Isso, Flores, meu goleiro. Meu goleiro tá jogando de centroavante agora. Ele deu a informação, porque o Arezo, o Penharol... Sim, vai ser assunto. Não podemos falar antes, então? Não. Tá bom. Não, ainda não. Mas Em eu seguida. Não, é porque o Naruel Herrera, que foi o zagueiro falado, ele é destro, mas ele joga pela esquerda. Não, aí pode. Aí tem Inclusive, sentido. como o do Penharol jogou com Agora, 3 zagueiros, ele jogou pelo lado pela esquerdo. direita não tem nenhum sentido contratar. A informação que eu tenho é que não tem nenhum sentido. Não, mas é que aí O Gustavo Martins não tem chances de sair, então, nesse caso? Não, ele tem proposta, inclusive, mas eu não digo isso. O problema é que o Grêmio tem 6 jogadores ali. O Grêmio tem o Balbuena, que eu tô com o Munari, eu acho que essas linhas altas ele vai ter dificuldade, mas ele é uma liderança. O Balbuena ainda não fica pro início, né? Vamos ver, Não. março, né? Não, no início É. no início é Luiz Eduardo e Gustavo Martins. Tá. Porque o Noriega também não, né? O Noriega também não.
E o Noriega tem questão de seleção, né? Que está sempre convocado. Mas é que o Noriega tem a mesma dificuldade. Os zagueiros para o Luiz Castro, ele tem que ter uma característica. Ele tem que ter 1 contra 1. Forte. Algo que o Noriega não tem. Por isso é que eu acho que o Noriega pode caminhar para ser volante. O Noriega tem bom trato com a bola. Eu acho que ele pode caminhar para ser volante. O pessoal está nos corneteando aqui, que é o seguinte, a prioridade máxima tem que ser só um, senão não faz sentido. É o recado do Murilo. Tá bem. Faz algum sentido. Mas é que daí a prioridade daí- máxima. o arqueiro, porque o goleiro do Grêmio não defende chute de longe. Isso. Entregou uns 10 gols na Mas, temporada. Murilo, a lógica é tu botar isso, talvez tu bote o substituto do Alisson, né? Porque daí... Então, não, para fazer um meio termo, bota Tá. o 5 no tem que trazer. Tá, então no 5 tem que trazer, e aí seria um E goleiro aí 2 prioridades máximas. e o substituto do Alisson. Isso. Muito bem. O pessoal está perguntando aqui se o Groi tem chance de voltar. Não, esquece aí, não esquece. tem. Inclusive, é o perfil aqui, Grêmio Milude. É o nome Não, aqui do não nosso... tem. Não, dessa vez vamos... já, não vai ter de novo a novela que o Groi que tá em Porto Alegre. O MD Tricolor aqui está dizendo que deveriam ir no Everson do Galo. Mas o Everson do Galo é O do problema Galo. é do Galo e o São Paulo gosta. O São Paulo não tinha contratado ele lá pro Santos, eu acho, né? E depois levou pro Galo. Muito bem. O Guilherme Gonçalves está dizendo, segunda temporada que não temos um lateral direito, precisamos de um urgentemente. Não, o Marcos Rocha foi importante. A questão do Marcos Rocha é a idade. Por que o Palmeiras não vai abriu mão? aguentar o calendário, Não né? vai aguentar o calendário, Mas não o tem Grêmio como. sabe Vamos disso. combinar. Agora, Por isso que ele tinha que ter vindo mas até não vamos- dezembro. Tá, mas não vamos dizer que ele não ajudou, né? Ele ajudou muito. O Marcos João Rocha ajudou muito. João Ele Felipe- ajudou. O erro é que tem mais 12 meses para pagar ele. Tudo bem, mas ele ajudou demais. E o João Felipe Martins está dizendo que admira todos, tá? Que são excelentes profissionais e estão de parabéns. Para o Abel Braga, que ontem teve uma nova apresentação no estádio Beira-Rio, agora como diretor técnico. E, aliás, ele comentou um pouco como vai ser o trabalho no Inter com esta nova função. Vamos acompanhar o que disse o Abel. Eu vou tentar fazer exatamente aquilo que eu gostaria de ter tido como treinador. Alguém que segura as bronquinhas, sabe aqueles probleminha bobo que chega ao treinador diariamente. Isso tira um pouco o foco. O foco é o cara preocupar com treinamento, com escalação, com estratégia, com mental dos jogadores. E não ficar resolvendo esse tipo de probleminha. Olha aí, portanto, o Abel explicando mais sobre essa função de diretor técnico. E aí, senhores, o que vocês acham sobre isso? É uma função que ele já fez no Vasco com o Barbieri de treinador. Ele depois era o Ramon. coordenador, né? Ramon. Ele até fala um momento, olha, teve uns 50 problemas naquele ano que foram resolvidos ou que passaram por mim que o treinador nem ficou sabendo. Né? E eu acho que faltou... Essa figura era o da Alessandro e que falhou, né? Que faltou, o trabalho acabou não sendo bom. Por que tem aquela manga cinza ali? Não entendi essa camisa aí. Mas É tudo o novo bem. modelo da Os camisa caras de fizeram um negócio que é branco e vermelho e do nada tem uma manga. É um vinho, isso é vinho? O que eu vi? É vinho, né? Pra Abel é vinho, Vinho, né? vinho. E falou que ia tomar um vinho, cara, é caro, vocês que entendem de vinho, apareceu a marca ali? É rosé, eu acho, né? O Bel Não, mas não deu pra ver qual era o... É porque ele disse que ia tomar um vinho caro depois do Bragantino, né? Não, O mas Inter deve ter conseguiu dar tomado, na né? apresentação do Abel uma camisa tricolor pra ele. Não, aquela manga cinza, Olha desculpa. ali. Olha, a Adidas é a marca que eu mais gosto de camisa e tal, mas aquela manga cinza não tem nenhum sentido, Faltou gente. tecido. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com aquela manga cinza ali. Mas sim. enfim, olha lá, é bonitinha, branca, vermelha, lá tem um cinza. Olha aí, por que o tricolor, cinza? pô, Por que o camisa cinza, tricolor, cara? camisa tricolor. Mas que coisa horrorosa esse cinza. Não faça isso. Estão fazendo da Argentina pra Copa do Mundo, não pode. Esse negócio assim, da branca, azul e cinza. Tu daqui a não pouco. compraria? Tu não Não, compraria? se vier da Argentina assim, o branco, aí o azul ali celeste, meter um cinza, eu não compro. Comentário, então, comentário. Não tem porque o cinza, É o primeiro cara. limonari do programa. Só pra ele... Imagina do Boca, é só o pra- branco, o azul, é o amarelo, Só azul pra eu e aí o cinza. aliviar pro Munari. Esses dias eu fui no Iguatemi. E aí? Tem uma loja Adidas no Iguatemi. E aí eu vi bem assim, bem na entrada, tem uma camisa da seleção da Argentina nova. E algumas roupas de passeio da Argentina. São lindíssimas. Cara, umas camisas celeste, Tomás, da seleção da Argentina. A da comissão técnica de treino é maravilhosa. Mas não é de treino, eu acho que é de passeio, porque é toda de algodão, assim. Cara, mas também, sério, os caras me pediram
um rim. Não, aí não. Você já deu de presente pro Munari. É de Natal. E aí eu É de disse, Natal pro Munari. eu ainda É. perguntei qual é o tempo de recuperação. Ainda perguntei qual é exatamente o tempo de recuperação. Será que dá para passar o Natal fora do hospital? E aí o sujeito, tu achou meio pesado? Disse, não, pesado nada. Eu só quero saber se vocês tiram com anestesia ou sem anestesia, tiram o rim. Muito bem. Mas é bonito. Não, mas não, Como tira tá na tua carteira. tão cara a camisa Ah? de futebol? Quê? Se tu não tem esse valor, então nós estamos mal É. mesmo, hein? Então nós estamos mal mesmo, se tu acha isso. Nós estamos mal. Tá, vamos voltar pro nosso fio Vamos aqui. voltar. Tu tava na falar. coletiva ontem, ô, Tomás? Não, né? Não Era estava. a Esther. É a Esther. O Abel falou um negócio que me, eu não sei, hoje eu não prestei atenção nos temas que a gente tava ali. Se ele tava falando da vida ali. Vai. Mas assim, o Abel fala uma coisa que eu acho que é preocupante se for o pensamento, tá? Que ele diz, olha, o elenco do Inter terminou desvalorizado, mas no começo do ano era apontado a candidato a título, os jogadores não pioraram tanto assim. Aí voltou a falar do quem faz o primeiro tempo, que fez contra o Santos e tal. O Inter não pode achar que o time era melhor do que era e que foi mal porque faltou daqui a pouco parte física, emocional. Isso é uma preocupação. O Inter tem que entender que o time estava muito enfraquecido e que precisa reforçar bastante. Mas na apresentação do Abel, ele também não ia detonar o grupo, né? Falar que vai mudar tudo. Não, ele é o cara que, bem ou mal, que ajudou os caras a evitar o rebaixamento. Então, ali ele vai meio que levantar uma bola e agora, quando chegar o Pesolano, vai discutir com ele para ver o que fica, o que precisa sair. Até falando sobre trabalho do Pesolano, o Abel também ontem falou sobre as metas do Inter para 2026. Vamos aproveitar para acompanhar esse trecho também? Aqui nós vamos pensar grande, cara. Ah, não tem dinheiro? Não tem dinheiro, diabo, cara. Dinheiro vai aparecer. O dinheiro vai sumir, não importa. Ele vai continuar sendo grande. Nós vamos pensar grande. É isso que eu quero do torcedor, cara. De ganhar. Sempre. Independente. Aí eu agora te pergunto. Se o Inter terminar classificado para a Sul-Americana, opa, foi melhor. Se o Inter consegue uma classificação nos 8 para a Libertadores, caramba, foi muito melhor do que ano passado. Ou se o Inter chega a uma quarta de final, uma semifinal, uma final de Copa do Brasil. Olha o discurso do Abel, acho que é até um pouco diferente do que disse o Alessandro Barcelos naquela outra coletiva de que não tinha como prometer tantas coisas assim, já que vai ser um ano de reconstrução, tem preocupação com a situação financeira, e aí? Mas, ô Valéria, a partir a primeira letra dele é se conseguir a Sul-Americana já foi melhor, ou seja, ele tá quase no que vier lucro. Aí, óbvio, assim, ele vai abrindo o leque, né, para dizer, vamos tentar ver onde é que a gente consegue levar o grupo, mas para mim ele foi até bem comedido, né, quando ele coloca ali, se conseguir uma Sul-Americana, já foi melhor, ou seja, ele tá botando bem o pé no chão para não ficar pensando, o Inter vai lutar para ficar entre os 5 do Brasileiro, vai chegar entre... Óbvio, depois ele até fala, semifinal da Copa do Brasil, mas para mim ele foi com bem o pé no chão. Com o pezinho no chão. E aí, Munari? Não, é isso. Acho que ele foi bem realista, né? Sul-Americana, quem sabe... Ele fala Libertadores G8, né? Ele nem fala G6, G4. Copa do Brasil e fala quartas de final, semifinal. Ele foi bem realista em relação ao que o Inter fez esse ano. O Inter foi até onde na Copa do Brasil? Oitavas, né? Se chegar nas quartas, foi melhor. Se chegar na semi, foi melhor ainda. Vamos lá, qualquer coisa vai ser melhor do que esse ano, né? Não, qualquer coisa não. Pode ser pior, né? Mas assim... Não, é que eu acho que é realista. Sim, Copa do Brasil, sim. Ele tá sendo realista, não dá pra prometer que vai ganhar nada, vai ganhar título ou que vai brigar lá em cima. O Mirassol foi quarto, é isso aí. Se o Inter conseguir fazer uma exceção e ser quarto, dependendo de como é que os outros times vão estar em outras competições. Uma Copa do Brasil, por exemplo, o Vasco chegou na final e pode ser campeão, mas não era o normal do Vasco. Né? Então, essas coisas podem acontecer, mas ele não está prometendo nada além. Ele nem prometeu, né? Ele projetou, se a gente chegar numa semi de Copa do Brasil, se a gente chegar no G8, é isso. E nisso ele está certo, não dá para esperar que vai ser campeão de alguma coisa. E mais do que isso, eu acho que se fizer isso é bom, né? Porque esse grupo de jogadores do Inter, se o Inter não contratar muitos jogadores, na quinta rodada do Brasileiro nós vamos estar falando em rebaixamento. Mas acho que esse é o grande ponto, né? Como que vai contratar se ao mesmo tempo tem a situação financeira que ela é complicada? E aí o Abel fala, né? A discussão para mim é essa. O campeonato do Inter para mim é o São Paulo. Este grupo do Inter hoje, este grupo do Inter, tá? Este grupo. Se ele entra no Campeonato Brasileiro hoje, lembrando, o Campeonato Brasileiro do ano que vem vai ser mais difícil do que o desse ano.
Os 2 times que vêm da Série B vêm maiores do ponto de vista de investimento do que Grêmio e Inter. Atlético Paranaense e Curitiba vêm com mais investimento. E isso não é demérito, não é menor. O clube menor, tu tá dizendo, não tem nada de clube. Estou dizendo investimento, dinheiro. Os 2 vêm com mais dinheiro do que temos aqui. O que vai acontecer? Este grupo aí do Inter, ele não, o trabalho do treinador vai ser bom, ele não vai melhorar muito. Ele não tem como melhorar jogando com o Aguirre do lado direito, com o Richard de volante e com o atacante Vitinho. Ele não vai melhorar. Entendeu? Ele não vai conseguir. Então, eu acho que o Abel foi comedido e foi inteligente. Ele foi inteligente. Coisa que ele é, né? O Abel é inteligente. Bom, até trazendo as participações também da nossa audiência, ó, o Alessandro Miranda está dizendo que o seguinte, ó, sobre o uniforme ali, Monark, que tu estava criticando, o cinza faz parte do início da história do Inter. Antigamente o fardamento tinha as meias cinzas. Não, tudo bem, mas tu pode compor ali de uma maneira melhor. É que a crítica do Munari era na manga. Que a camisa é toda branca e vermelha, aí do nada eu boto um cinza. Uma regata dessa aí vai ficar melhor, que não tem a manga. Tá. Compre a regata. O Reginaldo Duarte está dizendo que gosta muito do CCD e também do Limonari. Valeu, Reginaldo. Olha aí, ó. O João Costa está dizendo que coitado do Abel nessa barca furada. E o pessoal aqui, ô Munari, o Wellington Figueira está perguntando em qual cidade da Argentina tu nasceu. Por quê? Ah, não sei. Fica falando da Argentina. Se ele quiser, eu me visto de verde e amarelo. É lindo o uniforme da CBF. Tá, calma. E o Gugu Colorado está dizendo que o ano do Inter foi melhor que o ano do Grêmio. Enfim. A camisa do Brasil é feia. De treino do Brasil, aquela cinza de treino é um horror. Não, a camisa da seleção é feia. Dependendo da combinação, é. Camisa azul, vamos, calma. Camisa de treino, uma cinza que eles usam, da CBF. A camisa azul da seleção brasileira do ano passado é um espetáculo. Qual que é azul? Aquela com símbolo no meio, uma azul com... Não, mas aquela de treino... Olha o Ramon Nunes ali. A comparação que o nosso ouvinte falou, este é o Ramon Nunes, nosso apresentador e também chefe de reportagem, geral, Tomás. Segunda edição. Mais ou menos. O que tu achou da comparação? Tu ficou feliz? Ficou triste? Ramon não tem muito o que opinar, Tomás. Não é parecido. O Sheik tá com tempo hoje. Não sei, não achei, mas pode ser. Se acharam, eu acho que tá bom. Mas eu não achei.